Canal Ouvindo Áudio Novel. Se inscreva. Novel. A Saga de Tânia, a Maligna. Volume 10. 15 de agosto de 1927. Salão de hotel aleatório na capital da comunidade. Se existisse um segredo para dominar o mundo, com certeza estaria no chá. O tenente-coronel Drake acreditava que isso era uma verdade imutável. Era algo óbvio para qualquer membro das Forças Armadas da Commonwealth. Essa xícara de chá foi o ponto de partida da tentativa de sua nação de construir um império global. Parecia um pouco absurdo, mas quem risse da ideia desconhecia o funcionamento do mundo. Afinal, a Commonwealth governava o planeta através do controle da distribuição de mercadorias. Eles criaram e controlaram o mercado de chá, e depois o forneceram para o resto do mundo. Para que isso fosse possível, eles precisavam de uma marinha forte para proteger as vias navegáveis que utilizavam para o transporte marítimo, que era a base de sua indústria. As folhas de chá foram produzidas em uma terra distante antes de finalmente chegarem aos seus destinos por meio de navio. A navegação começou com veleiros de chá, mas estes seriam posteriormente substituídos por barcos a vapor. O sol nunca se punha nas rotas marítimas pertencentes a essa grande potência. Seu domínio no transporte marítimo era o que garantia sua superioridade sobre as nações continentais, limitadas por sua dependência do transporte terrestre. O povo da comunidade atravessava o mar envolto na fragrância das folhas de chá. Ter uma marinha forte significava obter o controle de um mar livre e aberto. Em outras palavras, uma nação marítima era digna de reivindicar a hegemonia sobre o mundo. Foi por isso que, após uma ausência tão longa da terra natal, o que o tenente-coronel Drake vivenciou no salão de chá do hotel naquele dia o abalou profundamente. Na Commonwealth, a hora do chá representava a essência do que significava estar em casa. O cavalheiro pretendia sentar-se à sua mesa, uma peça de mobiliário de família neste magnífico hotel histórico, e desfrutar de uma xícara de chá servida na mais fina porcelana. Mas ele nem precisou dar um gole para que seu plano desmoronasse. Como todo cidadão da Commonwealth sabia, o cheiro do chá era como a fragrância de uma flor desabrochando. Era o cheiro da cultura. Contudo, o aroma que normalmente evocava alegria e entusiasmo não era o que emanava de sua xícara de chá. Embora sua cor lembrasse um pouco a do chá, isso só tornava a experiência ainda mais miserável. Era quase comparável a, e não, era objetivamente pior do que o chá barato servido nos acampamentos militares da Federação. Foi-lhe servido chá produzido nos Estados Unidos, um país neutro. Chá produzido em massa e vendido em latas. Drake ficou absolutamente perplexo com o fato de tal chá poder ter um sabor melhor do que o que uma das melhores casas de chá de seu país era capaz de oferecer. Isso é inacreditável. Uma garçonete pareceu notar Drake balançando a cabeça em descrença e se aproximou com uma bandeja de scones para ele. Há algum problema, tenente-coronel? Perguntou a garçonete com um sorriso no rosto, forçando-o a compartilhar seus pensamentos. Por mais que me doa dizer isso, o chá aqui tem um gosto absolutamente horrível. Se fosse minha primeira vez aqui, eu pediria para falar com o gerente. Ele conhecia este hotel e sua qualidade. Se não o conhecesse, porém, talvez pensasse que estavam pregando uma peça nele a princípio. Não acredito que estejam servindo isso. Também não me lembro de tê-los visto aqui antes. O que aconteceu com todos os garçons? Eles estão nas trincheiras, no mar ou são seus amigos? Se você tiver algum problema com o nosso chá, pode reclamar com a Marinha Imperial. Então as coisas estão difíceis por aqui também, né? Que pena. Bom, vou me servir de um desses. Ele conversou um pouco com a garçonete enquanto pegava um dos scones que ela havia trazido em uma bandeja. Estava seco, e o sabor nem sequer lembrava trigo. Ele engoliu o suspiro e pegou um pouco de manteiga, que também percebeu ser um substituto. Acrescentou geleia na esperança de salvar o sabor, mas esta também estava velha. Faltava açúcar, e a qualidade da fruta também não era boa. Quase parecia uma compota de frutas. Bem, a geleia e a manteiga também não são muito melhores. Ambas são imitações baratas. Essa era a única coisa que eu estava ansioso para fazer. Drake conteve suas reclamações e engoliu o bolinho com a bebida morna que eles chamavam de chá. Era a hora do chá apenas na aparência. O que explicava perfeitamente porque não havia muitos clientes, apesar de ser a melhor hora do dia para o chá. Ele tentou não menosprezar tudo, no entanto. Era tempo de guerra, e o hotel estava fazendo o melhor que podia com os recursos disponíveis. Dito isso, ninguém gostava de se abastecer com produtos falsificados. Drake tentou se distrair lendo o jornal. Assim que criou coragem para terminar de comer o bolinho, um senhor idoso se aproximou dele. Senhor Johnson. Olá, Tenente-Coronel Drake. Como está sua recuperação? Quase como novo, como você pode ver. E ainda bem. De que outra forma eu poderia aproveitar tudo o que meu país tem a oferecer sem usar meu braço? Isso com certeza está uma delícia. O velho assentiu com a cabeça, compreendendo enquanto encarava Drake. Drake já havia pensado nisso uma vez, quando conheceu o Sr. Johnson na frente oriental, mas nunca conseguirá decifrar o que aquele homem estava pensando. Era como se ele estivesse sempre usando um ábaco mentalmente, fazendo cálculos enquanto fazia exigências absurdas com um grande sorriso. Presumo que o senhor tem algum tempo livre, tenente-coronel. Se tiver um momento disponível, poderia me entreter um pouco? Com licença. Você é do tipo que gosta de exorcizar fantasmas? Eu costumava fingir que fazia isso o tempo todo quando era criança. Bem, na verdade era só brincadeira. Ele sentiu nostalgia ao se lembrar dos bons tempos em que costumava balançar um galho para lutar contra fadas e duendes. Era tudo faz de conta, mas parecia tão real para ele quando era mais jovem. Era exatamente o tipo de coisa que as pessoas faziam na juventude. Por mais embaraçoso que fosse pensar nisso, essas lembranças aqueciam o coração de Drake. Ele se pegou pensando se talvez tivesse esquecido essas lembranças no confinamento de seu alojamento militar. Que bom ouvir isso.
Nesse caso, eu gostaria que você deixasse a sua criança interior se expressar novamente. Você acha que conseguiria fazer isso por mim? Estamos falando de uma ordem. De qualquer forma, terei que cumpri-la, não é? Então, vamos lá. Você precisa que eu mate um fantasma para você? É o diabo do reno. A resposta displicente do velho fez com que o tenente-coronel Drake se engasgasse com a substância semelhante a chá que estava bebendo. O que? Ele reagiu imediatamente com uma mistura de surpresa e tosse, antes que o homem o atingisse com outra bomba. O pequeno fantasma que você viu na frente oriental. Um passarinho me contou no Império que esse fantasma nos visitará em breve. Sr. Johnson, peço desculpas por perguntar, mas isso é verdade? É sim, eu garanto. Com um sorriso no rosto, mas sem alegria nos olhos, o agente de inteligência começou a falar em tom jovial. Temos total confiança em nossas fontes. Ainda estamos investigando. Os fantasmas que têm aparecido à noite nos últimos dias e atacado o canal são, segundo relatos, o diabo do reno. Os serviços de inteligência acreditavam que os ataques visavam permitir que os alemães rompessem as paliçadas da comunidade. Que eles haviam cruzado o vasto oceano para um ataque surpresa. Você só pode estar falando sério? Embora a resposta parecesse casual, havia uma raiva genuína escondida em suas palavras. O velho parecia estar de muito mau humor. No entanto, como oficial militar, o tenente-coronel Drake tinha algumas palavras bem escolhidas para um velho que falava de segredos em um lugar como aquele. Quer dizer que aqueles malditos alemães vão sequer pisar com uma bota de couro em território da Commonwealth? É uma notícia chocante, especialmente num salão de hotel como este. Bem, está aí a nossa terra. O velho deu uma risadinha. Ele estava insinuando algo ao mencionar a terra. Parece que você aprendeu uma coisa ou duas durante seu tempo na Federação. Ser cauteloso com o que acontece ao seu redor é uma boa coisa. Fico feliz que você tenha conseguido aprender algo com aqueles comunistas. Aqui vai mais um conselho para você. O Sr. Johnson exibiu um sorriso vil. Nele estava contida toda a maldade dissimulada do espírito de John Bull. Escassez e guerra andam de mãos dadas. E, no entanto, veja este hotel. Por mais imperfeito que seja, ainda está funcionando. Lembre-se sempre de que há condições atreladas às informações que fornecemos. Ele deu uma piscadela discreta para Drake, indicando que aquela era a área que havia sido limpa, por assim dizer. Você está me deixando preocupado com o futuro do serviço de inteligência. Achei o uísque que você preparou para mim como pagamento por lutar em terras distantes bastante decente. Mas você já pensou em usar parte desse orçamento aqui em casa? Mesmo que Sua Majestade ou o próprio Lorde permitissem tal coisa, os burocratas jamais o fariam. Eles são extremamente rigorosos. Isso era mais uma contradição. Um burocrata de carreira do Tesouro, alguém totalmente leal a Sua Majestade, franziria a testa ao ser questionado. Por que o custo do departamento que serve apenas para emitir vistos estrangeiros está custando tanto dinheiro ao país em tempos de guerra? Quando as pessoas não estão entrando no país, deveria ser evidente para eles também que esse era o orçamento alocado ao serviço de inteligência. Provavelmente sabiam que o Departamento de Vistos do Ministério das Relações Exteriores existia apenas para esse fim. Mesmo assim, isso não mudava o fato de que os funcionários do Tesouro trabalhavam para o Tesouro e que, infelizmente, ainda precisavam de uma justificativa para as despesas. Especificamente, precisa ser uma justificativa que possa ser explicada aos membros do parlamento da oposição, leais a Sua Majestade. Os parlamentares patriotas que temos a sorte de ter. Eles adoram usar expressões como burocracia ineficiente e sabotagem dos esforços de guerra. O patriotismo foi o que os levou a denunciar o desperdício. Denunciar o desperdício e a ineficiência da organização burocrática provavelmente era um motivo de orgulho para os membros do parlamento. Isso era ótimo para a Commonwealth como nação, mas representava um grande problema para o serviço de inteligência, que acabou envolvido no fogo cruzado. Por mais ridículo que parecesse, o serviço de inteligência da Commonwealth estava no meio de uma disputa puramente política com o Tesouro. Embora a agência tecnicamente não existisse, o dinheiro que gastava ainda era obtido e orçado por meio de canais públicos, o que significava que eles tinham o privilégio de lidar com funcionários públicos. Foi também por isso que o Sr. Johnson soltou outro longo suspiro antes de continuar. Esta é a informação que conseguimos obter com o pouco orçamento que temos. Quero que a usem e derrubem esse diabinho do céu antes que o Império chute o nosso país para o lado com as suas botas militares. Com licença, mas você tem uma previsão de quando o diabo do reno fará outra aparição? O general Abergron acredita nisso. Sei que o senhor está tirando uma folga antes de voltar para o leste, mas essa é a natureza da guerra. Entre nós, faz muito tempo que não consigo tirar férias. O velho resmungou, tentando despertar compaixão. Embora provavelmente fosse apenas parte de sua atuação como agente de inteligência, havia um toque de genuína tristeza por trás de seu pedido para que Drake fizesse isso por ele. Os superiores estão ficando impacientes, e queremos oferecer a eles algo concreto. Espero que vocês consigam apresentar resultados. Claro, senhor. Ordens são ordens. Ótimo. Você será enviado para proteger uma brigada que interceptará o batalhão do diabo. A expressão do tenente-coronel Drake se fechou um pouco. Ele diz isso como se fosse fácil. Eram ordens, então ele as cumpriria, mas não conseguia deixar de questionar seu significado. Com licença, mas vou agir sozinho? Não. Claro que não. Considerando o objetivo, você será enviado com alguns dos membros mais poderosos da sua antiga unidade de magos da Marinha. Sabendo que uma empresa sólida o estava esperando, Drake agora tinha certeza de que não poderia falhar nesse trabalho. Eles são os melhores dos melhores, então acho que você se sairá bem. Farei o que puder. Só preciso garantir que o diabo apareça. Claro, prometo que não vamos te culpar se não der certo. Imagem. 16 de agosto, ano unificado de 1927, continente da comunidade. As coisas se desenrolaram muito rapidamente após aquela reunião.
Um sinal de que o serviço de inteligência estava levando isso muito a sério. Organizações burocráticas são regidas pela inércia. Para que agissem com tanta rapidez, significava que havia uma imensa pressão se acumulando nos bastidores. Quem diria que eles poderiam ser tão diligentes? Tudo aconteceu tão rápido que o tenente-coronel Drake expressou sua surpresa em voz alta sem se dar conta. As engrenagens da máquina de guerra se moveram rapidamente assim que receberam um pouco de óleo, e as ordens de Drake, juntamente com sua designação temporária, caíram aos seus pés. Por mais difícil que devesse ser para eles dar ordens ao comandante da Unidade Multinacional de Voluntários, o serviço de inteligência foi capaz de abrir mares e mover montanhas para que isso acontecesse. Apenas um dia após seu chá com o Sr. Johnson, Drake foi buscado por um carro e levado para conhecer o comandante da brigada de interceptação a qual ele se juntaria. Evidentemente, eles estavam planejando uma emboscada que envolveria a frota doméstica. Foi uma jogada ousada que arriscava expor o anonimato de seu contato no Império, mas ter superioridade numérica era sempre uma vantagem em batalha. O mesmo aconteceu com Drake. Ele seria designado para uma companhia de magos fuzileiros navais conhecidos. Embora o comandante da brigada, Balmer, viesse a lhe contar uma informação nada agradável sobre sua brigada enquanto tomavam chá, aparentemente era composto principalmente por recrutas novatos. Eles ainda eram inexperientes quando se tratava do mar. Parece que ambos estamos à mercê dos políticos. Vou lhe dizer uma coisa, tenente-coronel, eles não são muito diferentes da Unidade Multinacional de Voluntários. Senti pena de você quando soube o que estava enfrentando, para de repente me encontrar na mesma situação. Deve ser difícil trabalhar para o palácio, senhor. Suponho que seja o preço que devo pagar para ser chamado de general. Chegará o dia em que isso acontecerá com você também, se permanecer nas Forças Armadas tempo suficiente. Eles trocaram algumas brincadeiras espirituosas para garantir que ambos fossem cavalheiros que compartilhassem o espírito destemido de John Bull. Era sempre melhor conhecer o caráter de uma pessoa antes de entrar em combate com ela. Com certeza poderia haver lugares piores para se estar alocado, pensou Drake. Falar a mesma língua sempre agilizava os processos, especialmente para os especialistas. O resumo que o comandante fez da força de sua brigada deu a Drake uma nova sensação de perigo. Afinal, ele teria que lidar com novos recrutas. Claro, eram muitos, mas ele tinha sérias dúvidas sobre a qualidade deles. Por outro lado, com uma unidade desse tamanho, era possível que a quantidade compensasse a qualidade. Enquanto a frota doméstica mantivesse as forças navais inimigas sob controle, isso deveria ser mais do que suficiente para dispersar o apoio aéreo inimigo. O problema era quem daria apoio aéreo ao inimigo. Tanto o comandante Balmer quanto Drake temiam a unidade nomeada mais do que qualquer outra coisa. Quero saber o que você pensa sobre o demônio do Reno. Será que esse mago é realmente tão forte quanto dizem? Bem, não chamam aquele monstro de prata enferrujada à toa. Sou grato aos deuses por ter saído vivo, mas também os amaldiçoo por me mandarem de volta para as garras daquele demônio. Isso não é bom. Se o que você diz for verdade, isso pode ser demais para nós. Nunca pensei que teria que mandar crianças para lutar contra o exército imperial. Recentemente encontrei o diabo no leste. Ainda tenho minhas dúvidas se veremos alguma coisa por aqui. O comandante deu uma risadinha ao ouvir as palavras de Drake. Ele não disse nada, mas a expressão cansada em seu rosto transmitia claramente a esperança de que Drake estivesse certo. Eles trocaram saudações, e Drake recebeu uma garrafa de bebida alcoólica em vez dos cigarros habituais, antes de ser conduzido pelo ajudante do comandante Balmer para conhecer a companhia com a qual voaria. Embora talvez encontrar não tenha sido a melhor maneira de dizer isso, considerando como Drake ele já conhecia praticamente toda a companhia. É bem possível que eles tenham se dado ao trabalho de reunir veteranos de seu antigo batalhão de magos da marinha para ele. Meninos, tenente-coronel. Eles bateram um papo descontraído e Drake descobriu que a maioria deles estava alocada em vários lugares em caráter provisório, prontos para se deslocar para onde o país precisasse deles para missões como essa. Drake sabia que assim que terminasse ali, seria enviado de volta para o leste como voluntário multinacional. Ele se pegou pensando se haveria um jeito de trazer alguns desses homens consigo. Embora não fosse do tipo que contava com a vitória antes da hora, seu trabalho no leste certamente seria muito mais fácil com esses velhos ossos ao seu lado. Outro pensamento lhe ocorreu. Será que o envio de soldados de elite como esses indicava que os superiores realmente acreditavam que havia uma boa chance de o diabo do Reno aparecer? Ainda assim, será que esse monstro vai mesmo aparecer? Ele não conseguia se livrar da ideia de que o diabo do Reno estava, na verdade, no leste, ocupado perseguindo o coronel Miquel. Será que a comunidade de inteligência havia depositado toda a sua confiança em seu amigo do Império, seu espião, e mobilizado tudo na esperança de interceptar o alvo? Parecia bom demais para ser verdade. Drake não conseguia assimilar a ideia. Parecia surreal que uma brigada de magos e a frota doméstica chegassem a esse ponto para se preparar para o suposto dia do ataque. O pior era que, para interceptar os inimigos, eles operavam 24 horas por dia, 7 dias por semana, para estarem em estado de prontidão máxima. Era o suficiente para fazer qualquer um questionar a sanidade deles. Drake passava o tempo imaginando o que aconteceria depois que tudo desse errado, como ele e alguns dos rapazes iriam rir do grande erro do país em algum bar. Infelizmente, pensar nisso perdeu a graça depois de 3 dias. Seja como for, às vezes a realidade pode ser mais estranha que a ficção. No último dia de agosto, finalmente receberam notícias do hóspede que esperavam. O primeiro sinal foi o ruído nas ondas de rádio. A central de despacho estava muito mais ativa do que o normal. Era evidente que algo estava acontecendo. Quando o tenente-coronel Drake percebeu, a batalha já teria começado. Parece que o dia do acerto de contas chegou no fim do mês desta vez também, resmungou para si mesmo, apertando a arma com força.
Foi então que o comando enviou uma transmissão explicando a situação. Daniel 01 para todas as unidades. Nossos submarinos avistaram um inimigo. São as forças do Império. Sua frota está chegando. Drake ficou perplexo no momento em que ouviu a mensagem do comandante Balmer. Será que a informação do espião estava mesmo correta? Ele até se sentiu surpreso. Aprofundar-se demais na guerra da informação fazia com que começássemos a duvidar de todos. Existia mesmo um espião? Ou tudo não passava de uma farsa para alimentar a Commonwealth com informações falsas? Ele decidiu que era melhor não pensar nisso para o bem de sua saúde mental. Tudo o que ele tinha que fazer era o seu trabalho, e ele o faria à sua maneira. De qualquer forma, ele sabia que o general Abergron havia cometido um erro em relação a uma coisa. Ele ainda acreditava piamente que o demônio do Reno estava no leste. Nada poderia fazê-lo mudar de ideia. Aquele mago estava no leste, aterrorizando aqueles pobres soldados da Federação. Embora soubesse que provavelmente teria que encarar o diabo novamente quando voltasse para o leste. Mal sabia ele que todos os seus pensamentos sobre o assunto estavam prestes a ir por água abaixo. Havia um fraco sinal de mana. Uma tensão peculiar pairava no ar. O mesmo tipo de sentimento que ele teve no leste. Foi um sinal que ele jamais esqueceria, o da Rusted Silver. Que droga! E eu que pensava que tinha um anjo da guarda me protegendo. Será que seu anjo da guarda estava tramando contra ele? Esse nível de negligência era difícil de perdoar em tempos de guerra. O tenente-coronel Drake queria prender seu anjo da guarda por deserção diante do inimigo. Ele esfregou a nuca e balançou a cabeça antes de se dirigir às suas tropas. Número 10. Homens, preparem-se para um banho de sangue. Esse sinal, deveria haver um limite para o quão aterrorizantes os sinais poderiam ser. Não havia como ele confundi-lo com qualquer outro. Ele conseguia identificar o sinal dela até mesmo dormindo. Por mais que ele não quisesse acreditar, nada neste mundo era garantido. Avise o comandante Balmer imediatamente. Diga a ele que vamos lutar contra um batalhão de demônios. Ele já está mobilizando as tropas, senhor. Então, até os veteranos precisaram ver para crer, né? Drake observou sua companhia. Estavam alertas, mas ainda havia uma notável falta de tensão em seus ombros. Isso não era necessariamente algo ruim, mas certamente não seria o caso se os homens tivessem visto o diabo com seus próprios olhos. Ele precisava dizer a eles que iriam lutar por suas vidas. Seja como for, esta será uma batalha brutal de matar ou morrer. Pensem nos inimigos como demônios de verdade. Não se deixem enganar pela aparência deles. É aquela garotinha de quem estamos falando, não é? Ela pode parecer uma menina, mas ouçam o que eu digo. Ela não passa de um monstrinho ardiloso. Drake avisou seus camaradas, mas eles, por algum motivo, acharam que ele estava brincando e deram risada. Você não pode estar falando sério. Talvez tenha passado tempo demais no leste, coronel. O receio havia desaparecido completamente do homem. Drake percebeu isso pela sua postura, e isso era ótimo, mas ele sabia que o adversário seria difícil, mesmo para aqueles veteranos. Escutem bem, meus colegas magos da Marinha. Só vou dizer isso uma vez. Drake sabia que o que estava prestes a dizer era o mais grosseiro possível, mas perseverou. Não hesitem só porque avistam uma mulher. Vocês precisam matá-la se não quiserem morrer. Se virem uma garotinha, atirem nela sem pensar duas vezes. Você pega alguma coisa lá no leste? Talvez tenha dormido com a garota errada? Não, estou com saúde de ferro e a mente lúcida. Embora eu quase desejasse que você estivesse certo. Isto foi guerra. Eles lutavam naquela guerra, antes de mais nada, como fuzileiros navais. Senhores, estes são os nossos mares. Transformem-se em monstros se for preciso para sair. Ali. Se você não quer morrer, precisa mirar para matar. Hoje é o dia em que mandamos esses desgraçados para seus túmulos no fundo do canal. A Commonwealth tinha vantagem numérica. Estavam totalmente preparados graças à sua inteligência e contavam também com o apoio de uma poderosa força naval. O equilíbrio de poder estava completamente a seu favor. Acontece que os políticos e os figurões sabiam como armar algumas batalhas muito interessantes de vez em quando. Vamos nessa! É a nossa luta que precisamos vencer. Imagem. 31 de agosto, ano unificado de 1927, céus acima do Canal do Futuro. Era para ser um ataque surpresa. Pelo menos era o que estava escrito no plano. Tomei todas as medidas possíveis para manter isso em absoluto segredo. Então, que diabos são essas coisas? Não, nem preciso perguntar. São encouraçados negros, uma verdadeira frota de naves capitais. Senhores das profundezas, reis do oceano. É a frota doméstica da Commonwealth. Bem, na verdade, é mais como uma pequena parte da frota deles. É fácil perceber isso pela ausência dos famosos dreadnougos dos quais eles tanto se orgulham. A frota próxima é composta por modelos mais antigos de encouraçados e cruzadores de batalha rápidos. Por mais detestável que seja, é mais do que suficiente para destruir nossa frota. Apesar de ser apenas uma pequena parte de sua armada, parece mais do que suficiente para aniquilar toda a frota da Marinha Imperial que opera no Mar do Norte. Mesmo nossa frota de alto mar só conseguiria igualar esse grupo em número, se é que conseguiria. De qualquer forma, a frota que temos agora é como um formigueiro prestes a ser esmagado por um elefante. Não será uma luta propriamente dita, será apenas um massacre. É claro que os números não são o verdadeiro motivo pelo qual estamos condenados. O que realmente me preocupa é como o inimigo vai agir. Justo quando estamos prestes a executar um ataque surpresa, por acaso nos deparamos com uma frota maior, pronta para lutar? Arg, não tem como isso ter acontecido por acaso. Eu acreditaria no comunismo ou em ser X antes de acreditar que isso foi resultado de pura sorte. Em outras palavras, coincidências como essa não existem. Eu já desconfiava disso, mas meu conhecimento prévio do meu mundo original me diz, à primeira vista, que esta é uma festa de boas-vindas pré-planejada, e que será repleta de diversão e surpresas. Eu já tinha minhas suspeitas, mas agora tenho certeza. É um truque de mágica.
diabólica. Eles devem ter decifrado completamente as criptografias do Império. O Exército Imperial codifica todas as suas ordens secretas antes de enviá-las por rádio, então... Isso não é algo tão simples quanto um pequeno vazamento. Significa que eles estão ouvindo tudo o que dizemos. Puxa vida! E pensar que eu me dei a todo esse trabalho para mascarar os movimentos do 203º Batalhão. É por isso que não podemos vencer. À medida que meu desejo de mudar de emprego só aumenta, cerro os punhos e cerro os dentes ao encarar essa nova e dura realidade. Sei que estou lutando pelo lado perdedor. Informação é questão de vida ou morte. De qualquer forma, isso é algo que poderia ter sido evitado. Teria sido possível se o resto do Império tivesse feito o mesmo que eu e se abstido de usar rádios para se comunicar. Não sei se foram os idiotas do comando do Grupo de Exércitos Ocidental ou da Marinha, mas a completa falta de segurança operacional me dá nojo. Vou dar uma lição neles quando voltar. Isso vale também para o General Rommel, preciso causar um escândalo por causa disso. Na verdade, fazer isso será um desafio. Por mais que eu queira apontar o problema, não posso provar que nossos códigos foram decifrados. É um caso de probatio diabolica. Preciso de provas que não tenho. O Exército Imperial tem uma confiança incrível na perfeição dos seus códigos. Se não tivessem, então os vários departamentos militares não divulgariam cada maldito detalhe das nossas operações. Que crueldade, imprudência e absurdo. Como é que uma coisa tão absolutamente estúpida pôde acontecer? Tenente-coronel, respondo à expressão preocupada do meu ajudante com uma agitação transbordante. Primeiro-tenente Cerebriacol, lembre-se do que estamos vendo aqui hoje. Isto é o resultado de um deslize do alto comando. Arg, é por isso que o resultado da guerra é tão incerto. Eu gritaria, seus imbecis, se pudesse. Se não fosse pela minha posição na sociedade, eu me demitiria aqui e agora. Não há muito o que fazer no campo para corrigir os erros da gerência. Posso até valorizar o esforço, mas detesto o esforço inútil. O esforço precisa ser feito com meios e objetivos apropriados. Além disso, precisa ser feito de forma estratégica, construtiva e no lugar certo. Caso contrário, torna-se inútil. O esforço é um meio para um fim, não um fim em si mesmo. Embora uma perspectiva de longo prazo como essa não tenha utilidade alguma na situação em que me encontro agora, nunca imaginei que os seres humanos pudessem ser tão simples. Os inimigos que enfrentamos são o problema em questão. Preciso fazer algo a respeito. Consigo ver a frota imperial lá embaixo em pânico mudando de rumo rapidamente. Embora tenhamos alguns cruzadores de batalha, o número deles é tragicamente pequeno. Se entrarem em combate com a frota doméstica da Commonwealth, tudo o que os aguarda é uma sepultura aquática. Não há razão para desperdiçar tantas vidas e tanto dinheiro dos contribuintes. O comandante da Marinha? Bem, o que dizer dele? Parece que ele tem a cabeça no lugar, visto que os navios já estão se mobilizando para recuar. É bom ser ágil. Embora fosse bom se eles enviassem uma mensagem para o apoio aéreo enquanto estão nisso. Acho que é só o nível de pânico em que estão. Falta-lhes experiência. Deve ser bom estar na Marinha. Quanto menos experiência eles tiverem, mais poderão se abrigar em um porto amigo. A julgar pelo comandante da Força de Ataque Naval, eu diria que ele ainda não viu muitas batalhas. Parece que não há muitos fuzileiros navais imperiais experientes. Mas pensando em tudo que é bom no mundo, teria sido ótimo se tivéssemos 1 ou 2 submarinos para nos ajudar a escapar. Deveríamos contatar um submarino amigo próximo em um canal aberto? Não. Provavelmente seria inútil. Resmungo para mim mesma, apenas para rejeitar minha própria pergunta. Isso parece uma comédia ruim. Tânia balança a cabeça. A maioria dos submarinos imperiais estacionados na costa da Commonwealth não pode ser contatada por rádio. Provavelmente estão escondidos no fundo do mar, onde os sinais não chegam. Se eu tivesse uma antena absurdamente longa, talvez conseguisse enviar sinais fortes o suficiente. Bem, não adianta desejar o que não tenho. Agora, aqui vai um pequeno teste. Nós temos apenas um batalhão, enquanto os inimigos têm uma brigada inteira. Além disso, possuem uma frota naval esmagadora. Não tenho planos de me expor ao fogo antiaéreo do navio deles. Mas também é totalmente injusto que as unidades aéreas inimigas possam contar com o navio deles para apoio de fogo e reabastecimento. Por injusto, quero dizer que eles teriam vantagem em uma batalha de longo prazo. Então, deveríamos dar meia volta e correr ao lado de nossos aliados? De jeito nenhum. Se fugirmos com os navios que deveríamos defender, teríamos que acompanhar o ritmo deles. E esse ritmo definitivamente não é capaz de superar a velocidade de magos aéreos inimigos. Em vez de me deixar sobrecarregar por eles, é muito mais prudente me separar. Definitivamente não quero escapar com a frota apenas para abandoná-la quando as coisas ficarem perigosas demais. Atacar é a melhor defesa, diz ele. Tenente-coronel, já tomou sua decisão? Dou um grande aceno de cabeça em sinal de confirmação ao meu ajudante. Alertem as naves. Digam a elas, continuem as manobras evasivas sem nós. Vamos atrair os magos inimigos para longe, câmbio. Mas eles já não estão indo embora sem a gente? Minha ajudante dá uma risada irônica ao apontar a dura verdade. Sinto-me na obrigação de responder como seu chefe. Vixa, seja mais tolerante com os recrutas mais novos. Contanto que não cometam o mesmo erro novamente, isso é aceitável. Uma organização que não perdoa seus funcionários os forçará a mentir. Uma empresa precisa identificar e corrigir quem está causando as falhas se quiser acabar com esses problemas. Isso não é possível se os funcionários esconderem a verdade da empresa. A Marinha ainda é novata em combates. Devemos elogiá-los por tomarem a iniciativa, a decisão certa e a fuga. Estou ansioso para vê-los lutar outro dia. Se houver outro dia para eles, é melhor desermos para não mexerem com os peixes pequenos. Quais deles? Meu ajudante de ordens esboçou um sorriso malicioso. Não é óbvio. A frota doméstica da Commonwealth. Devo fazer uma petição para que parem.
Acho que as naves imperiais abaixo poderiam pelo menos esperar que nós tentássemos isso primeiro. Franzi a testa ao ouvir a linguagem infantilizada da minha ajudante. Se ela cometer algum erro, toda a responsabilidade recairá sobre mim. Não faça isso, primeiro-tenente Cerebracol. Ah, será que fui muito indiscreto? Não é isso, balanço a cabeça negativamente. Vamos lá, ajudante. Preciso que você se comporte. O objetivo da guerra é atacar os fracos. Certo? Declaro isso com absoluta certeza. Seria um grande problema se fizéssemos aquilo que criticamos nos outros. Precisamos ser coerentes. Por consistente, você quer dizer, vamos fazer o mesmo que eles. Ouviram isso, camaradas? Vamos entrar. Com um gesto de mão, dou o sinal que minhas tropas esperavam desde que vieram do leste. Estamos acusando a Commonwealth? Maravilha, ainda me lembro daquele dia em que corri atrás daquele policial. O Major Weiss conta uma piada pelo rádio, passando a bola para o meu lado. É o jeito dele de fazer a tropa relaxar. Aproveito a oportunidade para entrar na brincadeira e devolvo o passe. Não há policiais no mar, apenas aqueles magos marinhos macabros. Parece ser exatamente a diversão que estávamos esperando. Consigo ouvir meu vice bater com o punho no peito. Que confiável. Se ao menos ele tivesse interesses em algo além da guerra, seria um excelente capital humano. Embora eu deteste a ideia de mudar demais a forma como as pessoas pensam por dentro, esta é uma das raras vezes em que desejei poder fazê-lo. Seja como for, estamos em guerra, e esta é uma batalha. Meu único desejo é fazer meu trabalho com seriedade e honestidade. Preparem-se, tropas. Vamos dar a eles uma pequena amostra da guerra de manobra que aperfeiçoamos no leste. Vamos dar voltas em torno da lenta frota da Commonwealth. Foi então que me lembrei da sugestão do primeiro-tenente Cerebracol. Contatar a Commonwealth talvez não seja uma má ideia. Essa poderia ser uma oportunidade para ela usar seus próprios recursos como mão de obra. Tenente Cerebracol, prepare uma transmissão de rádio para todos os sinais. Roger, o que você vai enviar? Aqui é o Exército Imperial. Chamando todos os amadores patéticos. Viemos para lhes dar uma lição. Aproveitem as manobras que preparamos na frente oriental. É só isso, tenente. A primeira-tenente Cerebracol faz um gesto como se fosse dizer algo, mas logo fecha a boca. É uma simples provocação, mas essas táticas têm seu lugar de vez em quando. A mensagem que enviamos precisa ser compreendida até pelos mais desprovidos de inteligência. A lógica deles ao entrar em combate é um recurso militar valioso. Veja bem, nada irrita mais um idiota do que ser chamado de idiota. É exatamente isso que os torna idiotas, ironicamente. Meu ajudante traduz a mensagem para a linguagem polida da Commonwealth e, de longe, podemos ver que conseguimos provocar nossos inimigos. Aparentemente, o comandante deles não tem nenhum autocontrole. Ah, os movimentos deles também não são uniformes. Talvez alguns estejam agindo por conta própria. Será que estão ignorando ordens? Se for esse o caso, vai ser mais fácil do que eu imaginava. Parece que eles nem sequer conhecem o básico de operações combinadas. Temos uma grande carga para transportar hoje, tropas. Eu sorrio. Seria difícil enfrentar uma brigada inteira mesmo em um bom dia, mas uma brigada de soldados desorganizados não é nem um pouco assustadora. Liderança e trabalho em equipe são as chaves para cometer violência em escala industrial. Acertar alguém com um dedo? Parabéns, você cutucou a pessoa. Fechar os 5 dedos em um punho? Você vai mandá-la voando. É um conceito incrivelmente simples. Eles estão se dispersando antes de nos atacarem. Que audácia! Pensar que ignorariam o risco de fogo amigo e abandonariam qualquer tentativa de se apoiarem mutuamente. Vixa, isso demonstra o espírito de luta deles. Devemos elogiar o esforço deles. Quando vejo meu ajudante me lançando um olhar inesperado, simplesmente sorriu. Vamos elogiá-los e depois destruí-los. Então a senhora quer implicar com os amadores? Vamos esmagar quem nos desafiar. Será que devemos evitar atacá-los só porque são fracos? Espera aí, você não odeia mesmo implicar com os fracos, odeia? É uma das minhas coisas favoritas para fazer, coronel. Esta é a mesma ajudante que acabou de exigir que o inimigo parasse de atacar os mais fracos. Embora eu não queira infringir a liberdade de pensamento da minha subordinada, não tenho outra escolha senão questionar o seu senso de justiça. Ajudante, vou anotar isso em sua ficha funcional. A benevolência é uma qualidade importante. Você deve viver sua vida cuidando dos outros. Afinal, toda a humanidade é uma família. Claro, isso é em grande parte uma piada, e todo mundo sabe disso. Este é um local de trabalho repleto de risos. Tirando o fato de a companhia do primeiro-tenente Vusteman estar um pouco para trás, não há problemas com o nosso posicionamento. Agora, infelizmente, isto é guerra. Vamos mostrar a esses amadores como se dança. Eu dou as ordens, e imediatamente todo o batalhão muda de marcha. Contra uma brigada, um batalhão que permanece unido corre o risco de ser cercado. Então, o que devemos fazer? A resposta é simples: ataque primeiro. Qualquer pessoa que conheça a história da guerra entende isso. Weiss e Grant sabem disso melhor do que ninguém. Até mesmo os oficiais substitutos como Vusteman aprenderam essa importante lição no campo de batalha. A diferença de altitude de 2.000 pés não é uma vantagem insignificante. Tânia e o resto do 203º Batalhão de Magos Aéreos, no entanto, descartam essa vantagem com ousadia. As 4 companhias se dividem em 4 formações cúnicas para que possam se apoiar mutuamente com facilidade. Elas avançarão como 4 brocas e penetrarão na linha desorganizada da Commonwealth. É importante sempre surpreender o inimigo em uma batalha. Fogo inimigo descontrolado dificilmente pode ser considerado uma ameaça.
E receber fogo de várias fontes descoordenadas jamais penetrará a defesa de um mago bem treinado, contanto que ele não consiga concentrar o fogo. Por outro lado, uma simples investida pode se tornar incrivelmente letal quando executada em conjunto com toda uma companhia. A partir do momento em que as duas forças se enfrentam, o do 103º desfruta do fruto da vitória com a maior satisfação. O outro lado? Oh, aqueles pobres amadores patéticos. Nossos oponentes menos experientes tendem a se dar ao luxo de parar de voar antes de mirar e atirar. Será que eles não sabem que parar por um segundo sequer para mirar os torna alvos fáceis? É como pinguins tentando voar. Os padrões de voo deles, em meio ao pânico, também são ridículos. As esferas de computação da Commonwealth foram projetadas com ênfase em guerra de manobra. São leves e ágeis, portanto não chamam muita atenção quando estão paradas. O do 103º Regimento tem experiência mais do que suficiente para abrir suas defesas com a mesma facilidade com que abre latas. Minhas tropas já abriram mais do que sua cota de formidáveis defesas da Federação no leste. É um processo unilateral. Cortamos a película protetora do inimigo com nossas lâminas mágicas e, em seguida, usamos a gravidade para perfurar sua carapaça defensiva. Isso resulta em um mago inimigo atordoado, que solta um grito arrepiante, após o qual é considerado neutralizado, descendo rapidamente para o mar abaixo. A cena está envolta em violência. O brilho de lâminas encantadas, fórmulas explosivas e respingos ocasionais de sangue iluminam o céu como uma tempestade violenta. Eu pensei isso da última vez que nos enfrentamos, mas os magos da Commonwealth são muito mais fracos do que os da Federação. Isso certamente facilita as coisas para nós, não acha, coronel? Em resposta às palavras do meu ajudante, assenti com firmeza. São como ovos. Basta um único toque para que suas gemas jorrem. Os poucos veteranos que protegem os novos recrutas representam um desafio maior, mas não são muitos. A estratégia deles é mal elaborada. Precisam distribuir melhor os magos inexperientes para evitar que sejam engolidos pelo caos da batalha. Talvez até consigamos derrubar toda a brigada se abatermos os veteranos que correrem para proteger os recrutas mais novos. Eles deveriam ser um pouco mais profissionais. Isso acabou sendo fruto da minha imaginação e não corresponde mais à realidade. Tenho a impressão de que os magos deles costumavam ser mais fortes. Concordo. A Commonwealth bem que poderia seguir a mesma linha de pensamento do exército da Federação e mudar para orbes mais resistentes. Embora, o mesmo provavelmente poderia ser dito de nós. A falta de experiência em combate das tropas mais novas é um problema comum a todos os estados beligerantes neste momento. Como os novatos só podem contar com o moral ao atacar. Dar-lhes um orbe que cria uma barreira defensiva mais forte e permitir que se concentrem exclusivamente na defesa provou ser a estratégia superior. É uma triste realidade. Pensar que em vez de cultivarmos nossos melhores e mais brilhantes talentos, precisaríamos criar um sistema para mimar os menos capazes. Sinto-me privilegiado por minhas tropas não sofrerem com esses problemas. Gosto de pensar que é fruto do treinamento diário deles e da minha orientação. O Major Weiss e o Tenente Grants estão bem. E quanto ao Tenente Bustema? A empresa dele precisa melhorar. Estão perto de reprovar. Mas vou dar pontos extras por terem aprendido durante a guerra. Comparados ao inimigo, estão fazendo a sua parte. Começo a criar minhas próprias explosões enquanto avalio meus subordinados. Primeiro oficial. Seja um pouco mais brutal com suas mortes. Tem certeza, senhora? Pensei que nossa prioridade fosse desmantelar as forças deles para podermos penetrar em seu perímetro. Essa é uma boa ideia, mas desta vez precisamos que o primeiro tenente Bustema aprenda uma ou duas coisas sobre combate. Mostrar a eles como se faz. Roger, se o treinamento em serviço for minha única chance de ensiná-los, então eu terei para aproveitar ao máximo esta oportunidade. Eles podem desenvolver alguns hábitos estranhos por aprenderem na prática, mas esta é uma boa oportunidade de aprendizado, sem dúvida. Embora, honestamente, submeter as tropas a condições extremas seja a melhor maneira de moldá-las em geral. Por agora tenho que me virar com o que tenho. Primeiro Tenente Bustema me ouve? Vamos levar algumas presas até você. Considere isso um exercício de integração para sua companhia. Entendido. Relaxe. Você e sua equipe estão indo bem. Além disso, olhe para seus inimigos. Eles estão se afogando no céu. O jovem primeiro-tenente solta um suspiro de alívio quando isso lhe é apontado. É como olhar para como costumávamos ser. Exatamente. Precisamos eliminá-los hoje antes que cheguem ao seu nível. Experiência suficiente transformará qualquer amador em profissional. Além disso, isto é uma guerra. Todos estão arriscando suas vidas, o que é uma das maiores motivações para um crescimento pessoal incrível. Precisamos desarmar nossos inimigos enquanto ainda temos a chance. Isto é realmente uma guerra. Exatamente isso digo, assentindo com a cabeça. Embora não haja muito tempo para tais devaneios. Afinal, o Major Weiss está avançando rapidamente e impulsionando o inimigo. Levo minha companhia comigo para iniciar a caçada. A companhia de reserva do primeiro-tenente Busteman só precisa atacar o grupo de magos confusos. Essa deve ser uma maneira rápida e eficaz para eles adquirirem experiência real. Só me resta rir da fraqueza dos nossos inimigos. Eu balanço a cabeça negativamente. Estamos em guerra há muito tempo. Coronel, os inimigos estão tão fracos, e mesmo assim as tropas de reforço estão tendo dificuldades contra eles? O que aconteceu com o nosso exército aliado no oeste? Quão grave é a situação atual por aqui? Só de pensar nisso já me dá dor de cabeça. Já lutamos contra os magos aéreos da Commonwealth muitas vezes, e são sempre os magos da marinha que atrapalham o império. Embora exista a possibilidade de eu já ter lutado contra eles extraoficialmente em outros lugares também, há também uma boa chance de que os magos aéreos da comunidade tenham perdido a maior parte de seu talento. O fato de ainda representarem um desafio para o império, apesar de sua fragilidade, torna a fraqueza do império igualmente evidente. A guerra cria um déficit enorme de capital humano.
Há algo de errado com tudo isso. Com um gesto de cabeça, esvazio minha mente. Não é minha função, como comandante de campo, levar em consideração a situação dos recursos humanos do meu país. Essa é uma tarefa para meus superiores. Um superior que, aliás, ocupa uma posição muito superior à minha. Alguém com a minha patente deve pensar apenas em como obter os melhores resultados com o mínimo de perdas no campo de batalha. Em outras palavras, preciso produzir resultados como soldado, nada mais, nada menos. Matem nossos inimigos pela amada pátria. E matem-nos também pela terra que eles amam. A guerra deve ser simples. Digo aos meus subordinados para criarem fórmulas mais explosivas e solto uma risada irônica ao me ver ficando de forma atípica sentimental. Há uma parte mais moderna e civilizada de mim que não deveria ser capaz de aceitar a quantidade de vidas humanas que estamos tirando. Mas não sou nada mais do que uma engrenagem em algo muito maior. Só isso. Por isso, quero pôr fim a essa atual disputa aérea o mais rápido possível. Os números são uma arma por si só. Parece que vai levar bastante tempo para derrotar uma brigada inteira. Infelizmente, as coisas não estão indo do jeito que eu quero. Apesar de dominarmos o campo de batalha, há um limite para o dano e a confusão que podemos infligir a uma brigada inteira. Eu adiciono minhas próprias estratégias aqui e ali para tentar derrotá-los. Mas, no geral, os inimigos mantêm a coesão das unidades. Talvez estejam apenas tentando nos manter aqui? No mínimo, em termos de efetivo, há soldados demais que estão ali apenas para preencher espaço. Embora desajeitados e ineficazes, ainda assim há um esforço mínimo. Cadeia de comando. Gerir uma brigada desse tipo causaria um enorme estresse mental. Provavelmente não aguentarão mais 1 ou 2 ataques. Primeiro-tenente Grants, proteja o primeiro-tenente Vusteman e vá fazer alguns amigos. Devo afastá-los da fila? Entendido. Boa ideia, primeiro-tenente Grants. Grants aprendeu muito com o general Zetor. Agora ele é muito mais fácil de lidar. Será que tudo isso se deve à disciplina de um oficial de alta patente? Preciso perguntar ao general sobre seus métodos de ensino. Por enquanto, terei que confiar nos meus métodos testados e comprovados. Aprender na prática é o melhor tipo de treinamento que conheço. Vusteman, não precisa ter medo. Siga o exemplo de Grants e observe seus movimentos. R. Roger. Tânia desencadeia uma chuva de fogo que transforma um mago inimigo em carne moída antes de se dirigir alegremente ao seu subordinado. Relaxe, primeiro-tenente. Olhe para si mesmo. Você precisa relaxar. Mas, coronel, não deveria eu tentar manter o foco? Foi uma resposta séria que um novato daria, e não foi a ideal. Certamente existem momentos em que a concentração é crucial, mas os seres humanos são como borracha. Se você os esticar ao máximo, eles simplesmente perderão a elasticidade. Conservar energia quando não for necessário usá-la pode ser considerada uma habilidade indispensável para sobreviver a batalhas. Uma batalha não é algo que você possa aproveitar se estiver rígido e tenso. É mais saudável relaxar um pouco e deixar as coisas fluírem. Essa é a chave para sair vivo dela. Meu imediato decide, inesperadamente, intervir enquanto abate um grupo de inimigos no céu. Por curiosidade, coronel, no que o senhor pensa quando está lutando? Não estou pensando em nada. Esse é outro segredo profissional. Faça o que quiser com ele. Há algo que não posso negar quando vejo meu batalhão em ação. Com exceção dos substitutos, é basicamente uma banda de belicistas. No entanto, agem com controle. Vou repetir isso porque é importante, mas esses soldados se movem como uma máquina bem lubrificada. Cada um deles é uma engrenagem violenta que mantém o todo funcionando sem problemas. Em outras palavras, não tenho preferência pelas convicções dos meus soldados, desde que isso os impeça de entrar em pânico no campo de batalha. Eles podem acreditar em monstros de espaguete voadores, para mim tanto faz. Temos que ser sérios e trabalhar muitas horas. Quem vencer essa batalha será aquele que fizer isso com mais frequência. Eu aparo o golpe de um mago marinho que vem em disparada e enfio minha lâmina mágica em suas costas, resmungando para mim mesmo antes de soltar um suspiro. Nossos inimigos estão furiosos neste momento. Como se ficar com raiva fosse torná-los melhores. Se fosse esse o caso, eu estaria mais do que disposto a implementar sessões de treinamento de ódio para minhas próprias tropas. Tenente Vusteman, como disse o coronel, o senhor precisa relaxar. Parece que o homem está entendendo a essência da coisa. Consigo ver o tenso primeiro-tenente relaxar e começar a navegar pelos céus com um pouco mais de desenvoltura. É isso aí, é isso aí. Agora você está entendendo. Grandes civais estão fazendo um trabalho fantástico, atraindo os inimigos para fora da área de combate. Eles manipulam habilmente a armadilha e manobram de forma a manter a atenção deles longe da companhia do primeiro-tenente Vusteman. O céu, aparentemente rarefeito, é incrivelmente vasto. Os inimigos estão muito concentrados em qualquer perigo que vejam à sua frente. É isso que acaba por destruí-los. Numa batalha tridimensional, você se torna um alvo fácil se não conseguir manter a consciência situacional em todas as direções. Depois que os inimigos perdem o primeiro-tenente Vusteman de vista, são atingidos por um ângulo que jamais imaginariam. Embora sua técnica ainda precise de aprimoramento, seu ímpeto e moral são louváveis. O brilho de suas fórmulas explodindo violentamente pelo céu é recebido com os gritos e a angústia de nossos inimigos. Essa sinfonia é o som de uma manobra de flanqueamento executada com sucesso. Suponho que meu conselho tenha sido útil. Por um instante, quase me sinto um educador de verdade. Ensinar aos outros pode ser algo realmente gratificante e recompensador. Não, na verdade, já tenho bastante certeza disso. A educação é extremamente importante, mesmo que apenas para cultivar o capital humano limitado que lhes restava. A guerra consiste em tornar o exército o mais eficiente possível. A incapacidade de fazê-lo resulta em morte. De certa forma, é a competição definitiva. Se você não educar seu povo corretamente, não conseguirá vencer uma guerra, uma corrida nem nada na verdade. A cena que se desenrola diante de mim diz muito sobre este ponto. Meus astutos subordinados
subordinados manobram os inimigos, isolando-os da brigada. Embora ainda haja pontos a serem aprimorados, o fato de os reforços estarem dando continuidade ao ataque comprova sua capacidade de cumprir a missão, embora eu ainda não esteja preparado para deixá-los fazer isso completamente sozinhos. Então você conseguiu enfrentar um batalhão com 2 companhias? Sua execução não é ruim, de forma alguma, mas ainda há muito espaço para melhorias. A unidade do primeiro-tenente Vustema ainda não é muito eficiente em repelir os inimigos. Além disso, falta-lhes impacto. O inimigo está sendo flanqueado, e tanto Weiss quanto Grant os posicionaram perfeitamente, mas mesmo assim não conseguem eliminá-los completamente. Os inimigos estão agrupados em uma zona de abate esférica, então a unidade de Vusteman precisa avançar para esse espaço e destruir o inimigo. Eles estão se concentrando demais em manter uma formação adequada em detrimento do poder de fogo, que desperdício. Com um suspiro, engulo minhas queixas na esperança de que as coisas melhorem no futuro. Esta é a melhor opção que tenho disponível no momento. Você não pode desistir de um jogo de cartas só porque não gostou das cartas que recebeu. O primeiro-tenente Vustema e suas tropas estão dando o melhor de si para alcançar resultados. Embora ainda precise aprimorar alguns aspectos, a companhia demonstra o espírito de luta e a iniciativa necessários para enfrentar um batalhão inteiro. Preciso elogiar os soldados quando eles merecem. Embora a gerência sempre tenha sua própria perspectiva sobre como o trabalho deve ser feito, é injusto impor esses ideais aos funcionários. Eles ainda não foram treinados adequadamente. Se algo acontecer, a responsabilidade recairá sobre meus ombros. Se ao menos houvesse mais tempo, as coisas seriam diferentes. A falta de habilidades deles está diretamente relacionada à falta de treinamento. Detesto ter que resolver esse problema no local, durante um combate aéreo intenso. É difícil de acreditar. Tanto meus aliados quanto nossos inimigos negligenciaram completamente o treinamento adequado. Apesar de todos os tiros e fórmulas, enquanto a batalha continua, meu bom senso é a maior fonte de inquietação. Que desperdício de bens industriais perfeitamente bons. Ainda bem que nosso inimigo tem uma mira tão ruim, mas a quantidade de aço e pólvora usada nessa guerra é deplorável. É o pior uso possível de capital humano e financeiro. Pior ainda, eles ignoram completamente o fator humano, a parte mais importante. O que os militares pensam que as pessoas são? Não consigo suportar ver as forças inimigas praticamente se afogando nessa altitude enquanto reposicionam minha companhia. Mal mudaram a formação e suas estratégias de longo alcance não estão surtindo efeito algum. Nem sequer têm um padrão de tiro adequado. É quase chocante. Eles têm ignorado o treinamento por tempo demais. Um mundo melhor e um meio ambiente melhor nascem de um capital humano bem cultivado. Será que eles não sabem disso? A guerra não passa de um enorme e tremendo desperdício. Dizem que as pessoas são os castelos, as muralhas e os fossos de um exército, mas parece que estamos lutando contra uma verdadeira muralha de carne. Flutuo no ar com uma pose intimidadora e lamento o estado do mundo do fundo do meu coração, mas, infelizmente, sou apenas um funcionário público. O que se quer fazer nem sempre coincide com o que se deve fazer. Esquivando-me dos disparos inimigos que vêm em minha direção, observo minhas tropas realizarem seu próximo ataque. Parece que para os novatos, eles não precisam mais cercar os inimigos. Major Weiss, deixe que os novatos cuidem disso daqui para frente. Roger, o que devemos fazer? Ele fez a pergunta mais como se fosse um convite. A brigada inimiga está nos dando uma festa a poucos metros daqui. Embora tenhamos ganhado um pouco de espaço, o do 103º está cronicamente com falta de pessoal. Isso significa que temos que estar sempre em movimento. Você já sabe a resposta. É hora de trabalhar. Respondo ao meu primeiro oficial em tom descontraído antes de reorganizar minha companhia. Não há contratempos, pois meus soldados retornam habilmente às suas posições com grande rapidez. É isso que diferencia a do 103ª das outras unidades. É a nossa manobrabilidade tridimensional, fruto de experiência conquistada com muito esforço. Os combates aéreos são frenéticos e pode ser difícil distinguir inimigos de aliados. Por isso manter o controle da sua unidade e fazê-la mover-se em conjunto é mais importante do que tudo. Isso era considerado conhecimento básico antes do início da guerra, mas parece ter sido completamente esquecido. Devemos nós? Vamos! Com um grande gesto, envio meus subordinados em direção ao alvo. Estamos indo direto para o centro do campo deles. Vamos lá! Os soldados de Tânia veem seu punho cerrado levemente e sabem exatamente o que fazer. Ela não precisa dizer muito. Afinal, é tudo como sempre. Mire no comandante deles e mate-o antes que ele perceba o que está acontecendo. É a única maneira de vencerem esta batalha, onde os soldados imperiais, mais bem treinados, estão em desvantagem por serem em muito menor número. Para o do 103º, que já atuou em diversas funções em diferentes teatros de operações, usar uma tática como essa é rotina. Sob as ordens de Tânia, o vice-comandante e suas tropas começam a sobrevoar a área e a realizar seus ataques. Eles produzem um inferno de fórmulas explosivas que varrem do céu os magos da comunidade que pontilham o horizonte. Com som de gritos como trilha sonora, Tânia e suas tropas atravessam a formação da comunidade. Na metade do ataque, as naves inimigas abaixo fazem o possível para enviar fogo antiaéreo de apoio. Tiros de artilharia antiaérea e traçantes preenchem o ar. Mas como os artilheiros da Commonwealth precisam se preocupar em atingir alvos aliados, a maior parte do fogo de apoio é desperdiçada em espaço aéreo irrelevante. Os magos imperiais mal precisam desviar. Os magos de elite, cada um deles batizado pelo fogo, mal se importam com isso. Nosso avanço é como uma faca quente cortando manteiga. Eles avançam profundamente em sua linha, indo direto para a jugular. Abrindo caminho entre os inimigos, os soldados avançam em direção ao seu alvo flutuante. Um senhor solteiro e mais velho em um céu repleto de jovens magos.
Tânia sorri enquanto observa o homem que ela presume ser o comandante da Commonwealth gesticular freneticamente e dar ordens com a voz rouca, tentando desesperadamente controlar o caos e retomar o controle de suas tropas. Ali está ele. Agora é a nossa chance. As duas companhias de elite conseguem facilmente romper a linha esparsa dos magos da brigada. É fácil decapitar os soldados mais em pânico. Isso não significa que eles tenham perdido a sua cadeia de comando. Por mais que tentem deter o do 113º, sua formação não é sólida o suficiente. O que realmente os prejudica, porém, é o tempo de reação lento. Isso é especialmente verdadeiro para o comandante. O senhor mais velho nem sequer tenta colocar seus subordinados entre ele e seus inimigos, reforçando sua formação defensiva para lutar. Que tolo incompetente incapaz de usar seus homens adequadamente. Matem-no. Imagem. No mesmo dia do outro lado. Por que estamos simplesmente sentados à margem, assistindo de braços cruzados, enquanto nossos rapazes estão sendo mortos lá fora? O tenente-coronel Drake sentiu uma intensa angústia e tristeza, sem poder fazer nada a respeito. Ele assistiu enquanto os jovens de sua nação eram devorados por um grupo de monstros. Por que sou impotente para fazer qualquer coisa? Ele queria avançar e aniquilar os demônios do Império que consumiam tudo e todos em seu caminho. Ele estava lá, porém, como parte do reforço. Sua companhia estava sendo mantida como reserva tática. Mesmo que se colocasse entre a brigada e o inimigo, não havia nada que pudesse fazer para conter o caos. Droga, não aguento mais isso. Cada vez que o inimigo abria fogo, um de seus camaradas caía do céu. Era mais do que óbvio que eles estavam perdendo a batalha. Merda. Ele debateu-se com a ideia de abandonar seu posto para ir ajudar, um dilema enfrentado por todos os pequenos grupos de unidades de reserva desde tempos imemoriais. Era importante manter tropas para perseguir e atacar os navios inimigos. Manter uma reserva para apagar incêndios também era crucial. Isso fazia de Drake e suas tropas uma espécie de trunfo para o comandante Balmer, caso ele precisasse deles. Em outras palavras, uma companhia era uma unidade conveniente para se manter na retaguarda durante a batalha. A brigada faria o combate e a companhia seria acionada conforme o comando do comandante. Era assim que deveria funcionar, de qualquer forma. Drake observava tudo em total descrença. Parecia impossível que uma brigada dessa magnitude pudesse ser desmantelada com tanta facilidade. Socorro! O inimigo! Eles são muito fortes. Ai, ai, dói. Mamãe, mamãe, mamãe. Acalmem-se. Mantenham a formação. Fiquem de olhos bem abertos para o inimigo. Não se concentrem apenas no que está à sua frente. Comandante sob fogo. Comandante sob fogo. Pare de chorar. Pare de gritar sem motivo. Prepare suas armas. Explosões, gritos e o choro de soldados que ainda eram crianças inundavam o rádio. Que porra! Havia uma brigada inteira de magos da marinha lá fora, mas eles claramente não tinham a menor chance de derrotar o batalhão inimigo. Era como ver um bando de escoteiros correndo e tentando acertar instrumentos de guerra finamente afinados. Esses homens são magos da marinha da Commonwealth. Apesar da enorme vantagem numérica, a maioria dos soldados da Commonwealth estava à beira de um colapso nervoso. Drake não conseguia acreditar no que estava vendo. Seria compreensível se eles não tivessem efetivo suficiente para enfrentar o inimigo ou, pelo menos, estivessem se defendendo à altura, considerando a sua situação. Vantagens táticas. Havia precedentes de magos aéreos imperiais se transformarem em bárbaros impiedosos no campo de batalha. Drake havia presenciado isso pessoalmente. Mas o que ele estava vendo agora? Os magos da marinha deveriam ser o orgulho da comunidade, mas nem mesmo uma brigada deles estava oferecendo muita resistência. Com o coração apertado pelo choque e pela dúvida, Drake balançou a cabeça e respirou fundo algumas vezes para se recompor. Ele não podia fazer nada além de observar o desenrolar dos acontecimentos. Se por acaso sentisse vontade de desviar o olhar, sabia que não demoraria muito para se tornar a nova presa do inimigo. Mesmo assim, era a definição de uma visão insuportável. Ele observou os jovens soldados serem despojados de suas proteções com fórmulas de mira ótica antes de caírem para a morte. Eram amadores, inexperientes demais para evitar o fogo inimigo ou usar fórmulas de ilusão ótica. Eles eram como cordeiros levados para o matadouro, incapazes de voar direito. Muitos mal conseguiam flutuar no mesmo lugar. Ele não teria reconhecido que eram soldados se não fossem pelos uniformes. Era uma cena difícil de assimilar para alguém que fora oficial desde antes do início da guerra. Ele queria balançar a cabeça e fingir que nada estava acontecendo, que tudo aquilo não passará de um pesadelo. As tropas de magos da marinha da Commonwealth eram consideradas as mais resistentes entre as mais fortes. Deveria ter sido impossível para qualquer um deles vacilar dessa forma. Contudo, ele não conseguia escapar dessa realidade. Por quê? Porque ele conseguia imaginar a expressão amarga no rosto do comandante Balmer. Ele podia ouvi-lo lamentando-se sobre seus jovens soldados e a falta de treinamento deles. Ah, filho da puta! Sempre que tinha que trabalhar com oficiais mais velhos como o coronel Mikkel e o comandante Balmer, ele acabava se deparando com essa dura realidade. Os comandantes eram sempre mais velhos e os soldados, sempre mais jovens. Qualquer um que se encaixasse no meio já estava em paz. E hoje, mais uma vez, Drake veria crianças indo para a sepultura. Ele só podia esperar que os navios abaixo conseguissem resgatar o máximo possível de magos abatidos. Ele os chamava de filhotes. E isso certamente não era um eufemismo. Drake sabia que era tarde demais para ter essa percepção. Apesar de desejar muito intervir, não havia muito que ele pudesse fazer. Cogitou a possibilidade de criar suas próprias fórmulas óticas de longo alcance, mas era arriscado demais, considerando o quão intrincados os dois lados estavam. Profundamente abalado, o tenente-coronel Drake confirmou algo com seu subordinado para se distrair da situação. Vamos lá, esses devem ser os nossos magos mais fracos, certo? De jeito nenhum. Veja, eles conseguem voar. Ele não conseguia acreditar no que o homem, um amigo seu, estava dizendo.
Ele dava a entender que os recrutas mais novos nem sequer sabiam pilotar. Espere, você chama isso de voar? Embora os magos marinhos fossem frequentemente aclamados como mestres da guerra tridimensional, aqueles que se encontravam no céu estavam claramente presos à sua segunda dimensão. Sem qualquer noção do espaço acima ou abaixo deles, estavam sendo entregues de bandeja pelas astutas tropas de magos imperiais. Eles estão praticamente se afogando lá fora. Drake disse isso com uma expressão carrancuda, mas seu subordinado o repreendeu com a resposta. Ah, certo. Eu tinha me esquecido de quanto tempo o senhor passou no leste, tenente-coronel. A rotatividade de pessoal é alta na pátria atualmente. Então você está dizendo que isso é normal? Para a consternação de Drake, seu subordinado respondeu com um firme sim. O general Balmer é um dos melhores comandantes. O exército precisa acelerar o treinamento o máximo possível para que os novos recrutas estejam prontos para o combate. É impressionante que ele tenha conseguido levá-los ao ponto de se movimentarem como uma unidade. Espere aí, o tenente-coronel Drake quase começou a tremer, e não por causa da batalha que se desenrolava diante dele. Esses magos de quinta categoria eram considerados alguns dos melhores? Ele observou o inimigo remover sem esforço suas películas protetoras com fórmulas explosivas. Eles chamam esses magos de altura? As máquinas indestrutíveis que a Federação utilizou podiam suportar qualquer coisa, exceto um impacto direto de uma fórmula de mira ótica. Drake lançou um olhar deprimido ao seu colega As, que respondeu com uma resposta simples. Pense nisso como uma pseudonidade, eles são quase como magos de verdade. Você não pode achar que essa seja uma boa maneira de dizer isso. Incapaz de esconder o choque, ele foi tomado pelo impulso de entrar na luta e ajudar seus aliados enquanto eles eram impiedosamente dizimados pelo inimigo. Parece mais um incêndio que precisa ser apagado, sugeriu ele, ao que seu parceiro assentiu. Os magos mais habilidosos sabiam que podiam ficar de braços cruzados enquanto a situação piorava cada vez mais. Eles precisavam intervir. Temos que fazer alguma coisa. Droga, como eu queria que tivéssemos um batalhão de magos da marinha de antes da guerra. Além da brigada lá fora? Isso é pedir demais, coronel. Eles ainda estão em treinamento, então não dá para contá-los. Quem diria que estaríamos lutando uma guerra com crianças na linha de frente? Eu gostaria que alguém tivesse me dito antes que era isso que eu ia enfrentar. Drake bufou e balançou a cabeça. Ele sabia que eles não haviam se preparado o suficiente para essa guerra. Desde o seu início, toda a guerra foi controlada pela máquina de guerra imperial. Ela decidiu onde e quando as batalhas aconteceriam. Agora, a Commonwealth estava pagando por isso com o sangue de seus jovens. Assim, ele só podia observar enquanto magos imperiais usavam magia para banhar o oceano abaixo com o sangue fresco de magos que eram meras crianças. Puta merda. Se Deus realmente existe, um dia eu quero dar um soco na cabeça dele. A injustiça da situação era absurda, e ele achava cada vez mais difícil ignorar. Muitas vidas já haviam sido ceifadas pelo Deus da Morte. Era hora de fazer algo. Daniel 01, aqui é o comandante pirata. Solicitando permissão de emergência para entrar na luta. Todos os soldados da reserva estão prontos para a ação. Faça a chamada. Comandante pirata, aqui é Daniel 06. Aguarde um momento. A voz que lhe respondeu não era a do comandante da brigada, mas sim a do seu ajudante? As coisas estavam muito caóticas para que ele pudesse lidar pessoalmente com os pedidos. Foi difícil tomar a decisão de se instalarem sem a permissão do comandante Balmer. Deveriam eles respeitar seu papel como soldados da reserva? Do jeito que as coisas estavam, a batalha ia terminar com eles sem fazer nada além de assistir impotentes. A situação não era boa, a brigada estava sendo lentamente desmantelada e aniquilada aos poucos. Eles podiam ouvir o ajudante do comandante Balmer tentando elevar a voz no rádio, numa tentativa de trazer alguma aparência de controle à linha de frente. Tudo isso só serviu para espalhar ainda mais medo e pânico. Drake se perguntou, devo entrar na conversa pelo rádio? Ele não queria dificultar ainda mais a situação dos oficiais comandantes que já estavam sob imensa pressão. Esse conflito interno com o qual ele se debatia seria abruptamente interrompido por forças externas. Foi como se um machado de batalha tivesse cortado o nó que se formava dentro dele. Isso aconteceu logo depois que a companhia inimiga se dividiu em dois grupos. Daniel 01 caiu. Daniel 01 caiu. Um oficial da brigada podia ser ouvido gritando isso pelo rádio. O pânico em sua voz era palpável. O pior desfecho imaginável havia acontecido. Quê? Isso não pode estar acontecendo. Drake queria gritar. A brigada da Commonwealth havia sido completamente desmantelada por um único batalhão. O pior de tudo foi que tudo terminou com a morte do próprio líder que vinha tentando restabelecer o controle da situação. Ah, certo. Táticas de decapitação eram o forte do Império. Era o diabo do reno que eles enfrentavam. O comandante Balmer era a escolha óbvia para seus ataques cirúrgicos. Drake percebeu que a batalha já estava se desenrolando exatamente como o inimigo havia planejado. Qual seria o próximo objetivo deles? Isso também era óbvio. Tinha que ser navios de guerra perseguindo seus aliados abaixo. Ele já podia vê-los descendo sem esforço em direção à frota da Commonwealth. Isso era ruim. Drake sabia disso no fundo do seu ser. A garota lá fora era o diabo do reno, e ela era livre para ela agia como bem entendia. A situação não podia piorar. Eles precisavam fazer tudo o que estivesse ao seu alcance para impedi-la de conseguir o que queria. O tenente-coronel Drake decidiu resolver a situação por conta própria. Comandante pirata para todas as unidades de magos marinhos.
comandante pirata para todas as unidades de magos marinhos. Eu assumirei o comando desta batalha. Não importava se ele tivesse que forçar sua entrada no campo de batalha. Na verdade, era esse tipo de ímpeto forçado que muitas vezes mudava o rumo de uma batalha. Não era hora de ficar calmo. A única maneira de obter um número positivo a partir de um número negativo era multiplicá-lo por outro número negativo. Drake decolou em velocidade máxima. Ele subiu rapidamente ao entrar na área de operações. Ele estava prestes a mostrar a todos como um verdadeiro mago marinho podia lutar. Controlem-se. Olhem para o número deles. Eles ainda são humanos. Vocês podem matá-los. Acalmem-se e levantem suas malditas armas. Drake teve a sorte de ter se deparado com o Diabo do Reno no leste, onde também comandava jovens soldados. Graças a isso, ele sabia o que precisava dizer a eles para trazê-los de volta à luta. Ele se considerava sortudo por ter vivido aquela experiência maldita. Agora vá para o inferno, seu desgraçado. Isto é guerra. Atire para matar e torne-se um herói. Use suas armas. Não seja abatido. Procure o inimigo e atire. Não os perca de vista. Mate todos eles. Ele gritava repetidamente pelo rádio, dizendo aos soldados o que eles precisavam fazer. Ele os assegurava de que eles conseguiriam e que o inimigo não era imortal. Drake gritou como uma fera, mas suas ordens eram simples o suficiente para trazer os soldados perdidos de volta à realidade. Ele foi para a frente da linha e avançou gritando. Manter a calma no campo de batalha era sempre a melhor estratégia, mas isso não era algo que os soldados novatos fossem capazes de fazer. Em vez de pedir o que não podia ter, Drake usou o que tinha de melhor à disposição. Ele reuniu e encorajou seus soldados. Companhia de magos da marinha ataquem. Vamos mostrar aos jovens magos como se mata. Que cena terrível de se ver. Os soldados da Commonwealth não avançavam como soldados, mas como assassinos. Isso representava essencialmente a falha das Forças Armadas como organização. Contudo, era a única maneira que o tenente-coronel Drake encontrou para fazer seus homens lutarem da forma necessária. Ele precisava motivá-los de alguma forma para mudar o rumo da batalha. Qualquer tipo de impulso era um bom impulso, mesmo que fosse alimentado pela histeria. Para realmente impulsionar suas unidades, ele precisava dar-lhes uma dose de esperança. Para isso, precisaria aliviar a crescente pressão inimiga no campo de batalha. Em outras palavras, precisaria ser o escudo deles. Tomara que isso lhes dê o tempo necessário para se recomporem. Tomara que isso lhes devolva a vontade de lutar. Tomara que reforços aliados apareçam no horizonte. Nesse momento, ele só tinha esperança para se apoiar. De qualquer forma, a única coisa que ele podia fazer era suportar até que a esperança resolvesse aparecer. Chegou a hora dos adultos ensinarem uma coisa ou duas às crianças. Imagem. No mesmo dia do 103º Batalhão de Magos Aéreos. A guerra nunca corre como se espera. Após dominar a brigada inimiga, meu plano era realizar um pequeno encontro com a frota inimiga, onde pretendia presenteá-los com algumas fórmulas de explosão. Isso foi cancelado quando meu ajudante me alertou sobre um novo inimigo sem tato. Tenente-coronel, novas tropas de magos se juntaram à batalha. Olho para a área que ela indicou e vejo magos inimigos se aproximando rapidamente. Eles estão chegando rápido demais. À primeira vista, percebo que esses magos são muito mais habilidosos do que a brigada que acabamos de derrotar. Embora seu número não seja muito preocupante, posso afirmar que essa companhia de magos, mantida na reserva, sabe lutar. O do 103º não teve escolha a não ser atacar a brigada com tudo que tinha ponto logo no início. Ver que a Commonwealth guardou o melhor para o final me dá vontade de gritar jogo sujo. A entrada de uma empresa na disputa não terá grande impacto no resultado da batalha. Uma empresa impecável, no entanto, poderia facilmente mudar o rumo da batalha. Será que estavam usando a brigada como escudo humano antes de enviar as verdadeiras forças especiais? Isso me lembra a Federação. Devo admitir que jamais imaginei que a Commonwealth jogaria com uma carta dessas. Eu zombo dessa ideia e dou uma risadinha autodepreciativa. Eles nos enganaram. Estávamos tão focados na nossa presa que não conseguimos enxergar o todo. Lembro-me do dia em que perdi a maior parte das minhas tropas no Mar do Norte. O mesmo potencial para grandes perdas volta a mostrar sua face sinistra. Não, é pior do que isso. Durante aquela batalha, pelo menos ainda podíamos contar com reforços. Entrei nessa sabendo que não receberíamos mais reforços. E isso depois de me dizerem que eu deveria ser grato por ter um batalhão completo. Isso me foi dito por um membro do Estado-Maior, falando com o batalhão de magos aéreos mais forte deles. Em outras palavras, a situação não poderia piorar. Sinto um arrepio percorrer minha espinha só de pensar em perder algum dos meus subordinados. A Commonwealth sempre dá o melhor de si quando se trata de amor e guerra. Droga! A caçada aos patos terminou. A caçada aos patos acabou. Incapaz de me livrar completamente da sensação de inquietação, enviei esse aviso pelo rádio. Novos inimigos surgiram, e eles sabem o que estão fazendo. Aceno com as mãos e aponto para os magos da Commonwealth que se aproximam. Felizmente, minhas tropas sabem exatamente o que quero dizer. Depois de terem se dividido para fragmentar a brigada e derrotá-la em detalhes, minhas companhias se reagrupam em uma nova formação. A maneira perfeita como se reorganizam sem demonstrar sequer um sinal de cansaço é quase linda. Provavelmente não sofreriam muito. O fogo de resposta seria enorme caso atacassem os navios abaixo. Na verdade, estamos em uma boa posição para incendiar um ou dois contra-torpedeiros.
Da mesma forma, também poderíamos facilmente bater em retirada rapidamente se necessário. Mas eles estão atualmente no meio de uma batalha com uma brigada. No fim das contas, os magos são um produto da ciência. Eles são suscetíveis ao desgaste e sua munição não é ilimitada. Se quisermos criar algum tipo de milagre alquímico, vou precisar de dezenas de orbes Selenium tipo 95 a mais. O orbe de computação de assalto tipo 97 é um equipamento impressionante, mas ainda está dentro do razoável. Como está nossa munição? Na pior das hipóteses, conseguiríamos lidar com o resto apenas com as fórmulas do orbe? Isso não seria um problema contra um inimigo inexperiente. Tudo muda se estivermos enfrentando um inimigo lógico, especialmente aquele que está disposto a usar suas próprias tropas como escudo. Que medo pensar que eles usariam seus soldados mais jovens como bucha de canhão. Eu não esperava que essa briga se transformasse em uma guerra total como essa. Cerrei os dentes, mal conseguindo conter o comentário esses trapaceiros. Não consigo entender como toda essa situação é injusta. Vejo meus soldados como uma espécie de escudo humano, e um escudo importante. Isso deveria ser óbvio. Todos os humanos valorizam suas próprias vidas acima das dos outros. Mas os humanos não são animais sociais? Não consigo me livrar da surpresa com o fato de um inimigo usar tal estratégia de forma tão descarada. Não. O fato de os magos da Commonwealth terem vindo em nossa direção daquela forma é difícil de compreender. Será que eles são sãos? Devo excluí-los da minha lista de potenciais empregadores? De qualquer forma, este não é o momento para pensar nisso. Reprimo minha ansiedade num canto profundo da minha mente e me concentro rapidamente em como abordar essa nova batalha. Delegado, como você acha que devemos lidar com esses novos inimigos? Não gosto do rumo que as coisas tomaram. Me dá arrepios só de pensar que eles fizeram uma artimanha dessas. Boa ideia. Maldita Commonwealth. Estavam escondendo soldados que sabem lutar. Que tática repugnante. Nunca imaginei que usariam seus soldados mais jovens como bucha de canhão. O que começou como uma provocação a um inimigo mais fraco acabou se revelando uma armadilha calculada. Manter uma frota à espreita para o esquadrão naval do Império não era suficiente. Eles também precisavam impor domínio sobre os céus. Quero dar meia volta e sair correndo agora mesmo, mas, infelizmente, minha posição me impede de fazer isso. Tirar os magos de lá seria simples, mas precisamos ganhar tempo suficiente para que a marinha se distancie da comunidade. É por isso que não suporto esses navios lentos. Há uns verdadeiros canalhas do lado inimigo, espertos o suficiente para usar seus soldados mais novos como escudos humanos. Eu deveria ser a última pessoa a dizer isso, mas parece que estamos em guerra há tempo demais. Eu expresso minhas queixas pelo rádio, e o primeiro-tenente Cerebracol me interrompe. Então, deveríamos ter sido mais lenientes com eles? Você quer ser o responsável por dar más notícias às famílias de seus camaradas caso eles não voltem para casa? Prefiro limitar o choro às famílias dos meus inimigos. Manter as partes interessadas satisfeitas é fundamental para qualquer organização. É claro que eu adoraria fazer algo por um potencial novo empregador se estivesse ao meu alcance. Sei que é importante causar uma boa impressão. Dito isso, seria um grande erro da minha parte tentar fazer algo assim nessas circunstâncias. Seria extremamente idiota uma pessoa que está procurando um novo emprego contar aos colegas que está fazendo isso. Primeiro você precisa conseguir um novo emprego e depois, aos poucos, pode ir apresentando a ideia às pessoas ao seu redor. O contrário não funciona. No momento em que seus colegas de trabalho o enxergam como alguém que quer mudar de emprego, não importa o quão valioso você seja como profissional, você é rotulado como alguém não confiável. Posso atestar isso como alguém com experiência na área de recursos humanos. Um trabalhador perde a qualidade conhecida como confiança no momento em que o empregador identifica-os como ingratos. Perder essa confiança é como ficar sem oxigênio. Se eles não tiverem um novo tanque de ar garantido na forma de um próximo empregador, eles vão sufocar. Por isso sei qual decisão preciso tomar e me recuso a decepcionar meus companheiros. Seria bom se as coisas fossem fáceis pelo menos uma vez. Vamos derrubá-los do céu. Fiquem perto de seus companheiros de esquadrão. Vamos acabar com isso com um golpe final. Mantenham os olhos nos inimigos enquanto ouço um coro de respostas no rádio. Se eu tivesse uma chance. Inicialmente eu planejava atingi-los com uma fórmula de longo alcance, mas provavelmente é melhor não ser ganancioso. Os magos da Commonwealth que estão chegando usam fórmulas de mira ótica como fogo de supressão, mas são facilmente evitadas. Eles também neutralizam rapidamente nossas fórmulas de decepção. Suas habilidades como magos são palpáveis. Nesse momento percebo algo peculiar na maneira como nossos inimigos estão se movendo. Esses magos estão se movendo de forma estranha. O que? Veja você mesmo, primeiro-tenente digo, gesticulando em direção ao inimigo, pouco antes de ouvir gritos vindos do rádio. Consigo ouvir algo no canal aberto. É na Commonwealth. O que eles estão dizendo? Eu escuto com atenção. Isto é guerra. Atire para matar e torne-se um herói. Use suas armas. Não seja abatido. Procure o inimigo e atire. Não os perca de vista. Mate-os. Ouço uma série de frases repugnantes, uma após a outra. Não acredito no que ouço. Nojento. Sinto repulsa pela pura barbárie dos nossos inimigos. Este homem está incitando suas tropas a cometerem assassinatos desmedidos. Então, o que dizem é verdade. Não há nada de gentil nos homens da Commonwealth no momento em que se afastam do continente. Não esperava ouvir meu ajudante dando risadinhas em resposta. Escute-os, coronel. É abominável, não é? Eles querem nos assassinar. De fato, estou sem palavras. Pensar que as coisas poderiam chegar a esse nível de barbárie. Talvez devêssemos mostrar a eles com quem estão lidando, exibindo-lhes um pouco de violência real. Talvez eu devesse corrigir esse tipo de conversa. Sou capaz de reconhecer meus próprios erros quando os cometo. Os soldados da Commonwealth não são os únicos que estão quebrados. Agora que isso foi esclarecido, percebo que estou diante de um problema existencial.
Devo ser a única pessoa sã que restou no campo de batalha. Ele sabia que fora ele quem dissipara o medo dos jovens soldados, incitando-os. O tenente-coronel Drake sabia que havia criado um dilema para si mesmo ao voar diretamente em direção aos seus inimigos. Parecia que ele tinha criado uma brigada inteira de primeiros tenentes Suez. Ele descartou qualquer resquício de controle que o comandante não, o agora falecido tenente-general Balmer, havia incutido neles e transformou o campo de batalha em uma versão do inferno na Terra. Nós captamos o sinal da Rádio Empire. É bem ruim. O tenente-coronel Drake franziu a testa ao ler o relatório de seu subordinado. O que é mais provocações? Seu último encontro com o Mago Imperial ainda estava fresco em sua memória, mas o que ele estava prestes a ouvir o faria suspirar. Que história é essa com esses cães imperiais? Pelo visto, estavam incitando suas tropas a massacrar as tropas da comunidade. E ele pensava que tentariam recuar, mas parecia que estavam prontos para lutar até a morte. Puxa, custaria muito estremecer pelo menos um pouquinho? O que devemos fazer, coronel? Devemos continuar? Ele piscou por um instante, pego de surpresa pelas palavras de seu ajudante. Pode apostar que sim. Se formos morrer, será em um campo de batalha. Roger. E assim, os dois comandantes enlouquecidos de cada lado deram suas ordens. Atire à vontade. Os dois lados atacaram seus inimigos com tudo o que tinham, simultaneamente. Uma batalha de poder de fogo bruto se desenrolou, onde os magos de elite de ambos os lados priorizaram uma vitória rápida em detrimento da preservação de suas forças, sendo um teste de resistência para ambos os comandantes. Eles apostaram a vitória em fórmulas complexas, criando cadeias de explosões que iluminaram o céu noturno. O ar ao redor das explosões se contorcia e distorcia, uma amálgama de ciência e magia rugindo para lá e para cá enquanto os magos veteranos de ambos os lados dedicavam cada fibra de seu ser a manter suas defesas intactas para sobreviver. A atmosfera ao redor deles tremia com uma forte reverberação que nem mesmo esses magos habilidosos haviam experimentado antes. Mantenham-se em formação. Ambos os comandantes sabiam exatamente o que precisavam fazer. Eles precisavam que seus lados permanecessem unidos. Eles precisavam manter a violência externa rigidamente coordenada. Cada batalhão lutou como uma unidade. Em altitudes sufocantes, magos experientes de ambos os lados recorriam aos limites de seu conhecimento e experiência enquanto a batalha se intensificava. Eles usavam constantemente fórmulas de explosão para supressão, embora buscassem incessantemente a oportunidade de abater alguém. Fórmulas de isca e engano permeavam o ar esfumaçado. Ambos os lados encurtaram a distância, lâminas mágicas em punho, prontos para o combate corpo a corpo no ar. Mas depois que várias pessoas demonstraram disposição para usar fórmulas de explosão a queima-roupa, uma distância tensa se estabeleceu. Eles oscilavam, indo e vindo enquanto interpretavam os movimentos um do outro no nível mais elevado. Contudo, não havia sinais de que qualquer um dos lados estivesse a ceder. Tânia voava no centro de sua formação, encarando seus inimigos com olhos maliciosos. A unidade de reserva da Commonwealth havia reerguido a brigada. Dito isso, mesmo que a quantidade tenha sua própria qualidade, um rebanho de ovelhas liderado por um leão ainda será presa de uma matilha de lobos. Para o exército imperial, no entanto, essa reviravolta aconteceu depois que eles já haviam eliminado seu alvo principal. Foi um verdadeiro pesadelo. O mesmo se poderia dizer do tenente-coronel Drake, que havia conseguido trazer suas tropas de volta da beira do abismo. A única autoridade real que ele tinha ali era sobre uma única companhia. Toda a aparência de comando que o comandante Balmer havia construído para a brigada havia se perdido há muito tempo. Isso deixou com uma multidão em pânico e apenas um grupo de magos. Ele havia comandado um grupo de soldados que podiam avançar a qualquer momento e simplesmente atirar à vontade. Não havia como eles utilizarem sua superioridade numérica de forma eficaz naquele momento. A única coisa em que ele podia confiar era sua companhia de magos de elite. Nesse aspecto e para seu grande desgosto, o batalhão inimigo estava sob o comando do Diabo do Reno. Não era um batalhão qualquer, mas um batalhão de magos de elite. Pensar que ainda havia tantos magos habilidosos vivos durante a guerra. Seu voo parecia não ser afetado pela altitude, e eles conseguiam manter a formação mesmo voando por 3 dimensões. Para ser franco, isso era o cúmulo da injustiça. Um único gemido escapa da boca de cada um dos comandantes para o céu devastado pela guerra. Ambos os comandantes disseram a si mesmos que seu inimigo não era mais humano, e estavam plenamente convencidos de que o inimigo tinha vantagem numérica. Nenhum dos dois podia escapar. Nenhum dos dois podia demonstrar fraqueza diante de seus soldados. Ambos carregavam o fardo de proteger os navios aliados muito abaixo. Em seus corações, ambos amaldiçoaram toda a batalha com as piores palavras que conseguiram imaginar. Ambos também amaldiçoaram seus superiores que os colocaram nessa situação. Droga! Estamos sempre em desvantagem numérica. Tânia lamentava como seus inimigos sempre conseguiam tomar suas decisões. Ela vinha se baseando em números desde sua época na frente oriental. Seu maior desejo era que suas batalhas fossem simples, pelo menos uma vez. A guerra não deveria ser travada a menos que pudesse ser feita com segurança e facilidade. Não que ela pudesse dizer qualquer coisa disso em voz alta. Ela precisava de cada gota de oxigênio para se manter no ar. O tenente-coronel Drake, por outro lado, também amaldiçoou a guerra que odiava profundamente. Droga! Parece que vou me envolver em outro exorcismo. Onde estão os malditos padres quando precisamos deles? Existe mesmo um Deus observando este mundo? Drake achava muito mais provável que fosse uma bruxa que os vigiava de seu caldeirão amaldiçoado. Ele não se importava com quem fossem, só queria que lhe entregassem um batalhão de magos da marinha que havia se formado antes da guerra. Com a mente repleta de queixas ociosas, Drake canalizou mana para seu orbe de computação enquanto suportava uma dor de cabeça para conjurar suas fórmulas. Mantendo o controle de suas tropas, ele ordenou que seus subordinados concentrassem fogo em um único ponto. Ele praguejou contra os céus mais uma vez. Por coincidência, os comandantes
comandantes de ambos os lados chegaram à mesma conclusão naquele exato momento. Por que tem que ser sempre assim? Ambos lamentavam ter que lidar com as consequências dos erros de outra pessoa enquanto lançavam um contra o outro fórmulas capazes de distorcer os céus. Os humanos tendem a desejar o que não podem ter. A grama do vizinho é sempre mais verde. Um campo de batalha, porém, não é o lugar certo para se deter nesses sentimentos. Ambos os lados precisavam suprimir qualquer força que percebessem no inimigo com seu próprio poder de fogo. Ignorando as brechas em sua própria formação, tentaram avançar e explorar as falhas na formação inimiga. Para sobreviver, tanto Degorechaf quanto Drake, dois tenentes-coronéis forçados a lutar na mesma guerra, bradavam suas ordens em tom de raiva. O lado que retomou o controle dos céus pela segunda vez foi o das 4 companhias que compunham o batalhão de magos imperiais. Cada companhia. Avancem. Não fiquem encurralados pelo fogo de supressão deles. Mantenham-nos sob pressão com a sua velocidade. Movam-se, movam-se, movam-se. Essas 4 empresas eram como as 4 cabeças separadas de uma hidra. Após decidir eliminar seu inimigo com muitas cabeças, Tanya incumbiu suas unidades de formar uma nova linha de frente e, em seguida, degolar seu novo alvo, o tenente-coronel Drake. Mas não havia nenhum mago marinho naquelas terras que conhecesse melhor as táticas de decapitação do Império do que Drake. Ele conseguia analisar e reagir aos movimentos deles com uma velocidade que Tanya jamais vira antes. Sua curta cadeia de comando permitia que ele mobilizasse suas forças rapidamente. Ele precisava usar sua superioridade numérica, mesmo que isso significasse tomar o controle de todo o céu, incendiando-o. Fogo concentrado. Foquem o fogo. Mantenham a calma e usem nossa superioridade numérica contra eles. Mantenham-nos encurralados. Drake ordenou que o que restava da brigada abrisse fogo enquanto ele próprio aplicava suas fórmulas na tentativa de neutralizar os ataques inimigos. Os recrutas mais novos só conseguiam atirar em linha reta, mas sua companhia de ases poderia usar esse fogo para criar uma rede capaz de manter o inimigo afastado. Era evidente que tal fogo de supressão não estava fora do alcance da imaginação do 203º. Atacar o inimigo sempre implicava enfrentar uma certa quantidade de fogo inimigo. Afinal, significava mergulhar diretamente na formação adversária. Então o sucesso dependia inteiramente da capacidade de sobreviver ao fogo intenso que viesse em sua direção. Os magos altamente habilidosos manobraram em meio ao fogo inimigo, mas o que aconteceu em seguida deixou Tanya boquiaberta, dispersando-se aleatoriamente enquanto avançam. Espera aí, eles estão atirando de volta enquanto metralham? O fato da brigada de magos ter conseguido realizar tal contra-ataque significava que eles conseguiam prever as manobras de Tanya. Não era segredo que os magos da reserva da comunidade eram altamente habilidosos, mas o fato de terem neutralizado suas táticas evasivas de investida a pegou completamente de surpresa. Mas Tanya não era a única impressionada, já que a mesma coisa estava acontecendo com Drake do outro lado. Do ponto de vista dele, o inimigo havia escapado da sua rede de fogo que ele esperava que os aniquilasse. Ele zombou de si mesmo e gritou a plenos pulmões, numa tentativa de fazer com que seus homens concentrassem ainda mais o fogo. Tanya, porém, não era do tipo que deixava algo assim passar despercebido. O inimigo havia feito uma mudança fundamental em sua forma de se movimentar. Ela riu amargamente de si mesma e se preparou para enfrentar a companhia inimiga que, em sua opinião, era responsável por essa mudança drástica. Tudo mudou desde que aquela nova companhia chegou. Devem ser uma seção de comando. Que saco! Uma única companhia não deveria ter tido tanto impacto no rumo da batalha. A questão era que essa companhia sabia lutar e havia conseguido reanimar a brigada desorganizada. O rumo que a batalha estava tomando indicava a Tanya que essa companhia era algo que eles não podiam simplesmente ignorar. Tanya massageou as têmporas enquanto se esquivava e desviava de uma chuva de fórmulas inimigas. Embora ainda imperfeitas, elas haviam transformado uma brigada inútil em uma força absolutamente formidável. Tanya ainda não conseguia acreditar no que estava vendo. Essa companhia de magos era perigosa demais para sobreviver a essa batalha. Ajudante, reorganize as tropas. Vamos entrar. Vamos forçar a passagem? Isso mesmo. Tanya confirma sua pergunta. O risco era imenso, mas era um risco que precisava ser corrido. O inimigo que enfrentavam representava uma ameaça real. Recusar essa cirurgia preventiva poderia levar a um desastre futuro. Ela não tinha tempo para se preocupar com as consequências da cirurgia. Apenas a necessidade ditava o que ela tinha que fazer agora. Temos que fazer isso. Precisamos eliminar o líder deles, e rápido. Se o deixassem em paz, ele se transformaria em algo indomável. Tanya tomou sua decisão rapidamente, e o primeiro tenente Cerebracol chegou à mesma conclusão quase na mesma velocidade. Roger, vamos apagar esse incêndio enquanto ainda está pequeno. A comandante imperial e seu ajudante de ordens concordaram com a decisão e entraram em ação imediatamente. Eles abandonaram as manobras para contornar o inimigo em busca de uma posição melhor e começaram a subir o mais rápido possível. Eles foram seguidos pelo resto do batalhão, com toda a unidade imperial avançando em disparada. Ultrapassaram facilmente os 10.000 pés antes de se estabilizarem em torno dos 14.000 pés. Isso representa bem mais de 2.000 pés acima do que seria fisicamente possível com suas tropas. Maquinário. Lá no alto, no céu, o batalhão começou a criar uma nova formação de penetração. Era uma altitude muito elevada para que qualquer fogo inimigo vindo de baixo pudesse alcançá-la. Ao perceber isso, Drake gritou, droga! Por um breve instante, pareceu que o inimigo poderia estar se distanciando da Commonwealth. Foi um momento fugaz, mas para as tropas mais novas, foi mais do que suficiente para que perdessem a confiança. Drake nem precisou olhar para eles para saber. O inimigo havia perdido o ritmo. Porra! Onde diabos está meu anjo da guarda? Será que ele está em algum bar qualquer se embebedando? O destino pode ser uma grande vadia.
Por que a vida tem que ser tão cheia de dificuldades como essa? Drake confiou em sua companhia de elite para fornecer uma base de fogo, mas isso não foi suficiente para se defender do inimigo que avançava sobre eles com uma diferença de altitude tão grande. Drake já havia passado pela mesma tática de ataque relâmpago na Federação. Ele podia sentir o ombro ferido clamando por alívio. O inimigo ia atacá-los de surpresa. Drake percebeu isso assim que os viu começar a escalar. Ele sabia exatamente o que estavam fazendo, mas não podia fazer nada além de amaldiçoar essa reviravolta do destino. Não de novo. Será que vai ser uma repetição da última vez? Ele conseguia ver para onde a batalha estava caminhando e sabia que teria apenas uma chance de atacar. Precisava garantir que essa única chance fosse suficiente para derrotar seu inimigo. Imbuído da determinação de aniquilar seu alvo de uma vez por todas, ele começou a elaborar uma nova fórmula. Dessa vez, Drake não ia deixar a oportunidade escapar. Ele observou e esperou a sua chance. Seus olhos estavam fixos em Tanya. Ela também conseguiu distinguir seu rosto e soltou um gemido profundo por dentro. De repente, ela reconheceu o rosto dele. Só uma pessoa lhe veio à mente quando se perguntou quem poderia ser. Era ninguém menos que o mago excêntrico que ela conhecera no leste. O que ele estaria fazendo ali? Ela questionou a presença dele, mas logo se acostumou com a situação. O único tipo de soldado capaz de usar seus camaradas como barreira em batalha era aquele que havia lutado ao lado dos comunistas. Ao que tudo indica, essas táticas implacáveis eram resultado da educação, não da natureza. Por mais assustador que fosse saber disso, Tanya sabia que precisava matar o homem ali mesmo, naquele instante. Totalmente determinada a fazer exatamente isso, Tanya gritou. Seu maluco, dessa vez eu vou te matar com certeza. Ela não foi a única a gritar, Drake também rugiu lá de baixo. Prata enferrujada, você vai morrer hoje. Esses dois cães se enfrentaram pela vitória e pela sobrevivência. Ambos os cães, porém, eram muito inteligentes. Eram criaturas da era moderna, em vez de presas, cingiam-se com aço e magia. Ambos eram feras militares. Foi exatamente por isso que Tanya e Drake consideraram um ao outro insano e o que os levou à conclusão lógica de que não tinham absolutamente nenhuma escolha a não ser se matar. No próximo ataque, para o bem ou para o mal, ambos estavam em um nível semelhante quando se tratava de tomar decisões táticas. Ambos eram magos experientes, profissionais quando se tratava dos fundamentos do combate aéreo. Em outras palavras, ambos escolheram a única maneira confiável de se matarem. E isso consistia em usar fórmulas de explosão a distâncias extremamente curtas. O plural é importante aqui. Ambos planejavam usar várias fórmulas. Uma fórmula de explosão a tal distância colocaria o conjurador em perigo tanto quanto ameaçaria o inimigo. Era essencialmente um passo abaixo de um atentado suicida. Seja como for, o que aconteceria se o conjurador conseguisse sincronizar seu ataque perfeitamente? E se ele pudesse transferir toda a sua magia para sua película protetora e escudo defensivo imediatamente após conjurar o feitiço? A decisão de usar explosões a essa distância seria suicida para a maioria dos magos. Esses dois, no entanto, calcularam que havia uma pequena janela de oportunidade onde poderiam realizar o aparentemente impossível. Ambos chegaram à mesma conclusão, precisavam atrair o inimigo para perto o suficiente e, em seguida, erguer um escudo forte o bastante para sobreviver à catástrofe subsequente. Mesmo que fossem atingidos pela explosão, contanto que conseguissem se proteger, teriam uma chance de sobreviver. A chance era reconhecidamente pequena, mas se houvesse uma maneira de sair vivos dessa, a decisão já estava tomada. Eles compartilhavam mentalidades semelhantes a esse respeito. Ambos sabiam que a melhor chance de derrotar o inimigo era se explodirem. Infelizmente para ambos, isso era muito menos certo se o inimigo decidisse tentar o mesmo. Ambos lançaram suas fórmulas de explosão a curta distância, mas quando perceberam que as detonações resultantes eram mais poderosas do que haviam previsto, já era tarde demais. Ambos foram arremessados para longe, mas o tenente-coronel Drake ainda concentrou toda a sua mana em suas defesas. Ele até abandonou sua magia de voo. Mantendo apenas suas habilidades respiratórias aprimoradas, ele se encolheu reflexivamente em uma bola enquanto despencava pelo céu em chamas, mal conseguindo se manter vivo. Tanya, por outro lado, tomou medidas mais drásticas. Ela, a contragosto, aceitou sua decisão e levou os 4 núcleos de seu Type 95 ao limite absoluto. Murmurando um hino baixinho, Tanya usou sua reserva de mana para criar um ataque poderoso. Ela optou por manter sua fórmula de voo e decidiu eliminar algumas outras fórmulas. Continuou usando magia para criar seu próprio oxigênio e ainda tinha o suficiente para erguer uma carapaça defensiva adequada graças à pequena relíquia conhecida como orbe de computação tipo 95. A diferença entre suas órbitas seria o fator determinante no confronto. Embora ambos tenham executado exatamente o mesmo movimento, a diferença em seus equipamentos levou a resultados completamente diferentes. O perdedor da batalha mal conseguiu sobreviver, sendo arremessado em direção ao chão enquanto tentava ativar sua fórmula de voo. E a vencedora, ela voou alto acima dele enquanto seu hino passava de um crescendo para um grito triunfante. Aproveitando-se disso, Tanya começou a bombardear seu oponente em queda com magia. A batalha foi um confronto direto entre os dois comandantes. Uma cena rara de se ver na guerra moderna, mas seu efeito sobre o moral das respectivas forças foi tremendo. O time vencedor roubou todo o ímpeto do time perdedor. E, obviamente, o lado vencedor estava perfeitamente ciente disso. Eles sabiam que sua vitória se devia unicamente à sua tecnologia superior e não à habilidade técnica. No fim das contas, uma vitória é uma vitória e uma derrota é uma derrota. Tanya estava determinada a fazer com que todo o campo de batalha soubesse quem era o vencedor. Ela balançou a cabeça para esquecer a maldita oração e respirou fundo. Após se recompor, ela deu
deu suas próximas ordens aos berros. Eliminei o comandante inimigo. Agora é hora de mostrar a eles o que é violência de verdade. Era importante aproveitar as oportunidades sempre que elas surgissem. O instinto necessário para fazer isso acontecer era o que diferenciava os veteranos dos soldados no campo de batalha. Tudo se resumiu à violência pura e simples. Ou o ataque certo. Assim como Kellerman durante a Batalha de Marengo, os magos imperiais precisavam aproveitar ao máximo essa oportunidade. Fogo em salva. Use 3 fórmulas de explosão. 3 companhias de magos, seguidas de perto por uma 4ª companhia ligeiramente desorientada, uniram-se como do 103º Batalhão de Magos Aéreos e desencadearam uma chuva de fogo infernal. Os soldados da Commonwealth só puderam observar enquanto seus aliados magos da marinha eram engolfados pelas chamas ardentes. Eliminamos as forças inimigas. Os navios abaixo estão vulneráveis. Abrimos caminho para nossos aliados. O primeiro-tenente Grants olhou para Tanya com olhos ansiosos. Ele aguardava a ordem para avançar. Ela, porém, respondeu balançando a cabeça e indicando que era hora de recuar. Isto não é o leste, primeiro-tenente. Mas, comandante, não deveríamos. Lembrem-se dos princípios básicos da batalha aérea ocidental. Quanto mais demorarmos, maior a probabilidade de aparecerem visitantes inesperados. Não podemos nos dar ao luxo de ficar tempo demais. Se esta fosse a frente oriental, onde os combates se espalhavam por uma extensão de terra muito maior, eles poderiam ter tido o tempo necessário para permanecer e devastar completamente seus inimigos. Mas estas eram águas da Commonwealth. A batalha estava ocorrendo muito perto da base de operações do inimigo. Seu batalhão de magos já havia se destacado na condução desta operação. Eles conseguiram neutralizar a brigada de magos que era o núcleo da defesa aérea inimiga, mantendo as perdas do lado imperial ao mínimo. O fato de terem acabado de sofrer uma emboscada foi o que realmente convenceu Tanya a optar pela estratégia mais segura e conservadora. Ela também não viu necessidade de seu batalhão se expor ainda mais por esse plano. Não há razão para arriscarmos nossas vidas enquanto nossas tropas estão em retirada após uma tentativa fracassada. Não gosto da ideia de perder meus subordinados sem motivo. Suponho que tenhamos feito o suficiente para encobrir a retirada da nossa marinha. Sim, temos, confirmou Tanya. Ela estava satisfeita por o primeiro-tenente Grant ser um homem inteligente. Se o inimigo não fosse perseguir a marinha imperial, então não haveria problema em eles partirem. Tanya e seu batalhão tinham mais do que merecido o salário do dia. Agora que o primeiro-tenente Grant concorda, é hora de fazermos o mesmo e recuarmos. Por favor, resistam à tentação de enviar presentes de despedida ao inimigo. O quê? Imaginei que você mandaria outra carta de despedida para zombar deles. A ajudante de ordens de Tanya pareceu surpresa, mas sua coronel simplesmente balançou a cabeça negativamente. Nosso plano fracassou. Não estamos em posição de ridicularizar ninguém. Ouviram-se suspiros enquanto os magos se retiravam rapidamente da área de operações. Foi como sempre. Eles haviam conquistado mais uma pequena vitória. Foi uma vitória valente, ofuscada por um tênue véu de uma derrota ainda maior. Esse véu tênue, porém, foi mais do que suficiente para encobrir completamente suas conquistas, por mais que brilhassem intensamente. Afinal, o exército imperial havia perdido a batalha. Eles bateram contra as paredes de madeira da comunidade, mas seus punhos se cochetearam. Depois de tudo resolvido, Tanya teve que pensar para onde iria em seguida. Que se dane tudo. Vou dar uma bronca daquelas no General Rommel quando voltar. Imagem. No mesmo dia, comando do grupo de exércitos ocidentais do exército imperial. Nesse exato momento, ouvia-se o latido de um homem vindo de um canto do centro de comando do grupo de exércitos ocidental, que pela primeira vez, estava ocupado por seu dono. O primeiro relatório que ele receberá. Era a pior notícia imaginável. O tenente-general Rommel foi atingido pela dureza da realidade em seu próprio escritório. Merda! Ele não deu atenção ao sangue que escorria de seu punho enquanto o batia novamente contra a mesa. O relatório informou de que suas tropas haviam encontrado forças inimigas. E não só isso, mas quem as aguardava era ninguém menos que a poderosa frota da Commonwealth. O plano original era um ataque surpresa para cumprir um objetivo político. O general Rommel havia utilizado a pouca força militar que ainda lhe restava para a operação. Ele sabia que não teriam a menor chance se encontrassem qualquer resistência significativa. Isso significava que o plano havia falhado. Apesar do fracasso do plano, havia uma questão ainda maior que o atormentava. Por quê? Como eles sabiam? Ele olhou ao redor da sala com os olhos vermelhos, implorando por uma resposta que não veio. O fracasso sempre foi uma possibilidade desde o início. O tenente-general Rommel esperava apenas que o plano corresse pelo menos metade tão bem quanto o previsto. A névoa da guerra, hein? Que fenômeno estranho e completamente preciso. Quanto mais tempo passava no campo de batalha, mais se deparava com incidentes aleatórios de azar e com momentos de sorte incrivelmente extraordinários. A deusa que governava o destino podia ser tão cruel. Seus caprichos e sua tendência a favorecer alguns não conheciam limites. Mesmo assim, o que aconteceu desta vez foi impossível. Rommel jamais previu que um erro estratégico dessa magnitude viria a se revelar. O general fez literalmente tudo o que era imaginável para minimizar os riscos e maximizar as suas chances de sucesso. Ele não poupou recursos para que esse plano se concretizasse. Ele havia usado todas as suas cartas na esperança de vencer essa batalha. Não deveria haver becos sem saída. Ele fez tudo o que era humanamente possível para garantir que tudo fosse executado à risca. Esses planos são executados por pessoas, é claro. Ele sabia disso, sabia que havia um limite para o cuidado que as pessoas podiam ter. Contudo, esse conhecimento não o impediu de se enfurecer com a impossibilidade de tudo aquilo. Por que a Marinha Real estava lá? Seria mera coincidência o inimigo posicionar sua frota exatamente onde o Império menos desejava? Qualquer estrategista competente perceberia que eles estavam claramente à espreita. Ele detestava aquilo e por mais que não quisesse aceitar, essa era a realidade.
Significava que informações ultrasecretas estavam vazando para a Commonwealth. O inimigo havia detectado o plano deles e os interceptado. Não era como se estivessem lidando com uma guerra de manobra no deserto. Teria sido diferente se tivessem agido com base em informações falsas interceptadas de transmissões inimigas, se fosse o Império que tivesse sido enganado. Este ataque foi iniciado pelo exército imperial. Então, como isso aconteceu? Não consigo acreditar nisso. Não há explicação. Ele levou as mãos à cabeça, quase sentiu vontade de beber até perder o juízo para esquecer o problema por um instante sequer. A nicotina teria que servir por enquanto. Recuperou-se, mas apenas por um momento. Romeu vagava sem rumo pelo escritório como uma fera ferida quando percebeu um som vindo de algum lugar. Era um telefone tocando. Quando a situação começava a irritá-lo, ele teve outra revelação. Era Marinha. Era um relatório do comando da frota, o relatório que ele mais queria ouvir, ou pelo menos era o que deveria ter sido. O general não estava em condições de ter esperança. Ele parou um instante para recuperar o fôlego antes de atender o telefone. Olá, quais são os prejuízos? Sua testa franzida relaxou ligeiramente ao ouvir as palavras retirada bem-sucedida e baixas mínimas. Embora o plano tivesse falhado, não terminou em catástrofe para suas forças. Foi um consolo mínimo. Teria ele sido abençoado pelos deuses? Ou teria sido sua incapacidade de capturar a deusa do destino que causou seu fracasso? O general ponderou por um momento, mas não tinha ideia do que poderia ser. Mesmo assim, tratava-se de um novo desenvolvimento. O tenente-general Romeu finalmente teria a oportunidade de obter mais detalhes sobre a derrota. Fico feliz que a Marinha tenha saído dessa situação praticamente ilesa. Quando posso esperar um relatório mais detalhado? Disseram-lhe que o receberia assim que regressassem ao porto. Ele desligou o telefone. Estava se sentindo mais impaciente do que ansioso, mas se precisasse esperar, isso lhe daria a oportunidade de recuperar o fôlego e aliviar a frustração. Espera. Chega, preciso me acalmar um pouco. Alguém, traga-me um café quente. O pobre coitado que lhe trouxe o café fumegante teve o azar de ver o general praticamente inalá-lo ao lado de uma montanha de cinzas de cigarro, enquanto tentava se situar na situação. Ele precisava disso para se recuperar do choque de toda a aprovação. Seu estômago revirou quando o líquido quente, que queimava como fogo do inferno, começou a jorrar. A dor o ajudava a se manter ancorado à realidade, misturando-se ao estresse constante do excesso de trabalho. Assim, ele conseguiu aparentar calma ao receber o tão aguardado relatório da Marinha. Tudo dependia desse relatório. Era um relatório sucinto. Isso porque se tratava do relatório inicial pós-ação. De qualquer forma, os poucos detalhes foram mais do que suficientes para saciar a sede de informação do tenente-general Romeu. O que mais lhe chamou a atenção foi a formação inimiga. Isso confirmou a intuição que ele tivera quando soube pela primeira vez da interceptação de suas forças. Já era suspeito que a Commonwealth tivesse sua frota doméstica à espera da Marinha Imperial no Canal da Mancha. O que ele viu naquelas páginas transformou sua dúvida em convicção. Eles nem sequer estão mais tentando esconder isso. Era mais do que evidente que a frota inimiga havia preparado várias embarcações velozes para interceptar o esquadrão naval que ele havia reunido, priorizando a velocidade. Não só isso, como ainda tiveram a audácia de trazer uma brigada de magos consigo. Normalmente as frotas da Commonwealth nunca eram acompanhadas por unidades de magos maiores que um regimento. A ideia de que, por coincidência, eles mobilizariam uma brigada inteira era absolutamente absurda. Embora estivesse lidando com a frota doméstica, reunir uma brigada inteira de magos não era tarefa fácil. Um problema ainda maior se apresentou no relatório anexo fornecido pelo tenente-coronel de Gurechaf. Só o título já foi suficiente para deixá-lo perplexo. O relatório de emergência tinha como título Movimentos de Magos Inimigos, o uso de soldados como sacos de areia, semelhanças com táticas de batalha orientais, e detalhava a admiração e a fúria do tenente-coronel diante das medidas extremas que a Commonwealth estava disposta a tomar durante a batalha. Foi muito pior do que um simples vazamento de informações. Só um louco pensaria que tudo isso era uma coincidência. Todos os indícios apontavam para o inimigo ter previsto que o Império usaria seu valioso do 113º Batalhão de Magos Aéreos e estar criando uma contra-estratégia direta para combatê-los. Parece que há um vazamento que precisa ser consertado. Romeu havia aprendido sobre a importância de manter informações em segredo no Teatro de Operações do Sul. Ele havia participado de uma batalha que só poderia ser vencida enganando os inimigos com informações falsas. Foi uma batalha terrível, e uma que ele jamais esqueceria. Desde que quase caiu na armadilha do falso relatório enviado pela República Francesa no deserto, ele passou a confiar em seus olhos e ouvidos, mantendo os lábios bem fechados. Essa experiência o tornou muito exigente em relação aos agentes de inteligência com quem trabalhava. O general estava confiante de que havia se empenhado mais o esforço que ele dedicou à coleta de informações e à análise ao propor este plano. Em comparação com seus colegas, demonstra grande empenho. Mas acho que não sou páreo para os profissionais. Ele não conseguiu conter a careta. No fim das contas, não sou nada mais do que um general, um oficial superior do Estado-Maior. Inteligência definitivamente não é a minha especialidade. Ele aprendeu a vencer batalhas na academia militar, não a espionar. O máximo que aprendeu sobre o assunto foi a garantir que toda a comunicação fosse criptografada. Sinceramente, ele não tinha moral para falar sobre o assunto. O Império não possuía infraestrutura para conduzir uma guerra de informação sistemática. Esses malditos espiões da Commonwealth. Nada está fora do alcance deles. O tenente-general Romeu balançou a cabeça em sinal de frustração. A situação não podia piorar. O que mais o incomodava era a necessidade de desconfiar de pessoas que aparentemente estavam do seu lado. Ele não sabia qual soldado estúpido tinha cometido o erro, mas o fato de o cerne do seu plano ter vazado para o inimigo significava que eles precisavam fazer uma auditoria em todo o exército. Será que foram os nossos códigos? Ou um traidor? Talvez um espião?
Ou simplesmente um erro humano? Todas as perguntas eram recebidas com suspeita. O que é isso? Algum tipo de romance de espionagem? Romeu resmungou por dentro, mas como a não-ficção podia ser muito mais complicada e misteriosa. O que mais o atormentava era a questão de onde viera o vazamento. Droga, agora não posso ter certeza de nada, posso? O general Romeu praguejou ao pegar outro cigarro sem nem perceber. Mordeu a ponta enquanto seus pensamentos fervilhavam. Ele deveria mobilizar todos os agentes de inteligência que possuía? Isso não será suficiente. Era lógico que ele precisaria reorganizar toda a frente ocidental. Ainda não havia indícios de que o exército da Federação tivesse conhecimento dos esforços de guerra do Império no leste. Mas, de qualquer forma, eles precisavam contornar o vazamento. Mas como ele ia divulgar a notícia? Ele bateu com o punho na mesa novamente. Isso mesmo, esse é o problema principal. Ele instintivamente levou a mão à cabeça para evitar a tontura. Até mesmo a integridade da criptografia do Império estava em questão. Ele não podia usar o rádio numa hora dessas. Se quisesse ser cauteloso, precisava enviar a mensagem diretamente por meio de um colega oficial. Mas em quem ele poderia confiar? Havia muitos oficiais. Mas, como ele poderia confiar em algum deles? O fato de poder ter havido um vazamento significava que nenhuma precaução poderia ser considerada excessiva. Ainda mais assustadora era a possibilidade de entregar informações cruciais diretamente ao espião. No que diz respeito ao quartel-general móvel que utilizava diariamente, era muito difícil tomar medidas de contra-espionagem comparáveis às que tomava na sua base de operações, para não mencionar a possibilidade de o inimigo estar simplesmente a explorar uma falha no seu sistema. Puta merda, ele tinha um mau pressentimento, o mesmo que tinha no deserto, quando os atiradores inimigos representavam uma ameaça constante. Sabia que havia inimigos à espreita por perto, mas não fazia ideia de como localizá-los. A sensação era como se uma arma estivesse pressionada contra sua cabeça. Nesse ritmo, ele era um alvo fácil, a presa perfeita para um caçador faminto à espreita do jantar. Era apenas uma questão de tempo até que caçadores inimigos chegassem, com água na boca. Com as coisas como estão. Não era mais uma questão de estratégia. Era algo muito mais simples. Até mesmo o plano B pode ser. Em perigo, ele tentou dizer, mas sua mente estava atormentada por tanta ansiedade que ele não conseguiu terminar a frase. Por sua própria natureza, o plano B deveria ser mantido em segredo a todo custo. Se vazasse a notícia de que estava em andamento, isso poderia significar o fim do próprio império. Qual era a probabilidade de a notícia já ter chegado aos ouvidos do inimigo? Seria possível que eles obtivessem tal informação durante uma guerra como essa? Ah, merda, puta merda. Ele quase sentiu como se pudesse ouvir o sangue escorrendo de seu corpo. Sua visão ficou turva e ele mal conseguiu se segurar em uma cadeira para se apoiar antes de finalmente cair. Ele se viu encarando o teto do chão. Ele não conseguia parar de suar. Não estava quente em seu escritório. O suor vinha de uma sensação gélida que percorria sua espinha. Seu coração não parava de acelerar. Após 2 respirações profundas, ele conseguiu controlar a respiração, mas seu corpo não parava de tremer. Ele nunca havia sentido tanto medo antes, nem mesmo no campo de batalha. Romeu estava mais nervoso do que quando deu suas primeiras ordens como segundo-tenente. Ele se pegou lembrando da dor de estômago que sentiu na primeira vez que foi para a batalha. Só de pensar nisso, ele quase sorriu. Seu maior medo costumava ser cometer um erro, mas agora essa mera ideia era quase ridícula. Erros simples de planejamento não importavam mais. O general Romeu decidiu tentar espantar a ansiedade fumando. Depois de falhar algumas vezes em acender o cigarro, ele simplesmente ficou sentado com a bituca entre os lábios. Que pesadelo! Esqueçam a política. Se o Império realmente tivesse sido infiltrado por um espião inimigo, isso poderia significar um desastre para eles. O que aconteceria se os inimigos percebessem a informação do Estado-Maior sobre a incapacidade do exército de continuar a guerra? O que aconteceria então? Provavelmente, o mundo se uniria para pôr um fim rápido à guerra deles. Não, a responsabilidade não pararia por aí. As consequências seriam muito mais decisivas do que a simples união de alguns países. Caso seus inimigos percebessem que o Império estava em seus últimos suspiros, certamente imporiam restrições opressivas à nação devastada pela guerra. A situação estava se deteriorando de forma mensurável e com uma velocidade incrível. Isso também levantou a questão de saber se Uldoa permaneceria neutra, uma questão que havia sido fonte de tanta angústia para o tenente-general Romeu quando ele estava no sul. E se tivermos que lutar contra Uldoa? Só de pensar nisso, ele já se sentia profundamente enjoado. Com todas as frentes de batalha em que já estavam lutando, abrir mais uma paralisaria completamente sua máquina de guerra. O Império certamente entraria em colapso. Não havia maneira viável para o exército imperial assumir tal tarefa. A guerra já havia ultrapassado em muito ponto em que era administrável para o exército imperial conduzir quaisquer ataques significativos e decisivos. Nessa fase do conflito, eles tiveram que concentrar todas as suas forças apenas em manter as linhas de frente onde estavam. Caso tivessem que lutar contra Uldoa, não havia esperança de que conseguissem organizar um ataque. Será que, em teoria, conseguiríamos realizar uma guerra defensiva na região montanhosa? Mesmo para o agressivo tenente-general Romeu, o único plano de ação que ele conseguiu conceber naquele cenário de simulação de guerra foi o de adotar uma postura defensiva. Isso representava a total falta de opções que eles tinham. O verdadeiro problema era que o exército estava rapidamente ficando sem soldados. Ele refletiu sobre o estado atual do grupo de exércitos ocidental. Já era apenas uma sombra do que fora. Documentos oficiais mostravam que a maioria dos antigos soldados de primeira classe, desgastados no leste, ou já havia entrado em colapso ou estava sendo usada para fins de segurança em territórios ocupados. Mesmo divisões com efetivo reduzido não teriam muita utilidade na situação atual, sendo raras demais para serem levadas em consideração.
Como especialista, ele sabia que não conseguiriam realizar um ataque tão cedo. No entanto, o especialista dentro dele também pressentia o perigo em outra direção. Yudoa está posicionada contra o Império como uma faca em nossas gargantas. E se a comunidade ou a Federação avançassem para o Império através de Yudoa? Quanto tempo o exército imperial resistiria contra o exército da Federação se eles invadissem Yudoa? Ele nem precisava cogitar a ideia para sentir um arrepio percorrer sua espinha já gélida. Naquele momento, o Império estava conseguindo se defender por pouco na frente oriental. Se fossem forçados a lutar simultaneamente contra Yudoa no sul, a batalha ocorreria sem dúvida na cordilheira que separava os dois países. Não era um ambiente propício para a guerra de manobra, o que significa que se conseguissem estabelecer uma base defensável ali, esperava-se que ela resistisse por algum tempo. O fato de estar perto do Império também facilitava o abastecimento. Certamente seria muito mais fácil de administrar do que enviar soldados para o sul novamente. Mas era só isso. Inevitavelmente, eles precisariam pegar os recursos destinados ao leste e deslocá-los para o sul. Em pouco tempo, o Império iria sangrar até a morte. Era apenas uma questão de saber se isso aconteceria no leste ou no sul. E mais uma vez, isso levando em consideração a tênue linha que separava o Império de Yudoa. O general enfrentou esse mesmo problema quando estava no Reno. Seria fatal para o continente sofrer um grande ataque aéreo. Já estamos a resistir com muita dificuldade aos ataques da Commonwealth. Eles não seriam capazes de manter suas defesas aéreas, muito menos as terrestres, caso suas frentes se fragmentassem ainda mais. Faltavam-lhes o equipamento, o pessoal e tudo o mais necessário para tal. Só as duas frentes já eram mais do que suficientes para lhe causar medo. Embora temesse pelo futuro, uma única ideia lhe ocorreu. Veio como um relâmpago, como se ele não tivesse pensado nisso por conta própria. No âmago da mente do tenente-general Rommel surgiu uma nova possibilidade. E se os atacássemos preventivamente? Ainda havia tempo para eliminar Yudoa antes que eles entrassem na luta. Se agissem rapidamente, ainda teriam recursos suficientes para realizar uma greve em grande escala, nos moldes da Dizetor. Se eles agissem logo, antes que Yudoa pudesse se mobilizar, talvez fosse possível eliminá-los da guerra antes mesmo que considerassem entrar nela. Era possível, mas também puramente teórico. Embora estivesse derrotado, o general Rommel manteve a compostura enquanto zombava de si mesmo. Impossível. Não posso deixar que o medo me convença a cometer suicídio. A única coisa que o Império não pode suportar é criar ainda mais inimigos. Principalmente agora que não podemos ter certeza em quem confiar dentro da nossa organização. Nesse momento, os tremores incessantes do general cessaram, e ele finalmente conseguiu acender o cigarro que estava pacientemente entre seus lábios. Ele apreciava o tabaco militar enquanto o alcatrão penetrava em seus pulmões. O pensamento radical que ele tivera antes, porém, permaneceu com ele, como uma mancha em seu cérebro, uma mancha no formato de uma bota de salto alto. Por trás da mancha, a ideia ressurgiu. Deveríamos removê-los enquanto nós. O general foi interrompido antes que pudesse dizer mais alguma coisa. Seu pensamento foi cortado por uma comoção vinda de fora de seu escritório. Uma leve carranca surgiu em sua testa antes que ele se levantasse. Seu centro de comando era conhecido por sua agitação, mas nunca a ponto de perder completamente o senso de ordem. O que está acontecendo? Ele caminhou em direção à porta com uma expressão inquisitiva, apenas para tê-la praticamente arrombada do outro lado por um oficial mágico furioso. General Rommel, gostaria de lhe pedir uma explicação. O pequeno oficial estava tomado por raiva e ressentimento. Era tenente-coronel de Gurechaf, e ela gritou as suspeitas mais profundas do general Rommel. Por que os inimigos estavam nos esperando? Oh sim, ele a cumprimentou com um sorriso e um olhar penetrante. Rusted Silver, naturalmente, respondeu com palavras de frustração. Como diabos estamos lidando com nossas informações secretas atualmente? Ela tem toda a razão de estar zangada. Ele assentiu e continuou a sorrir. Essa é uma excelente pergunta, tenente-coronel de Gurechaf. Gostaria de saber a resposta? Por favor, é exatamente isso que vim descobrir. Não sei. A franqueza com que o general respondeu deixou Tânia quase sem palavras. O que? Que cara é essa? O que ela esperava que ele dissesse? Não importava. Ela provavelmente teria chegado à mesma conclusão que ele. Aliás, provavelmente já tinha chegado. Era provavelmente por isso que ela estava visivelmente irritada. Ou há um traidor entre nós, ou o inimigo decifrou nossos códigos, ou ocorreu algum tipo de erro humano. Qual você acha mais provável? Se essas são as minhas 3 opções, então eu sei exatamente qual escolher. Exatamente como ele sabia que ela faria. Se você acha que sabe, então queremos ouvir sua resposta. Os dois se entreolharam brevemente antes de dizerem em uníssono: são os nossos códigos. Dos 3, a criptografia deles era a que mais despertava suspeitas. A concordância entre eles era motivo de grande exasperação para ambos, mas sabiam que essa era a explicação mais provável. Por isso, ambos esperavam que o outro dissesse algo diferente. O tenente-general Rommel perguntou a Tânia qual era o seu raciocínio. A resposta que recebeu foi incrivelmente lógica. Será que algum traidor individual teria acesso ao quadro completo? A única maneira de isso ser possível seria se o traidor fosse você. Exatamente. Rommel tinha a mesma opinião. Era estranho. Ele quase sentiu raiva da precisão do diagnóstico dela. Toda aquela situação o deixou furioso. Foi por isso que ele decidiu melhorar seu próprio humor implicando com seu subordinado. Não poderia ser você também? O quê? Você acha que sou eu? Você fazia parte da força-tarefa e tinha acesso a todo o plano. Se você tentasse desertar para o lado da Commonwealth, essa teria sido a informação perfeita para levar consigo. A tenente-coronel encarou o general com uma ansiedade incrível que emanava de todo o seu ser. O general podia sentir que ela começava a questionar sua sanidade.
Estou apenas brincando com você. O senhor deveria se controlar, coronel. Ele guardou para si o fato de que estivera em situação semelhante momentos antes e lhe lançou um sorriso tranquilo. Era em momentos como esses que ele sentia prazer em implicar com seus oficiais mais jovens. Infelizmente, uma ou duas risadas não iriam tirá-los dessa situação buraco. A ideia de que pudesse haver um traidor era absurda. O exército imperial realizava verificações de antecedentes minuciosas em todos os membros do pessoal que entravam em contato com informações vitais. Eles tinham dossiês volumosos sobre cada oficial. Era simplesmente assim que o exército operava. Em outras palavras, era praticamente impossível que algo tão ridículo quanto um traidor estivesse entre eles. O que significava? Isso muda tudo. Não existe mais um plano A ou B com a situação atual.